de rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Na Bandeirantes AM, entra em campo a equipe de Carlos Batista, com todos os detalhes do esporte, as informações, os times de Campinas e região, sendo destaque no Bandeirantes Esportiva. A partir de agora, aqui na Bandeirantes AM 1170. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Júlio Nascimento. 5h01. Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170, em FM 85.7 em Campinas. Você ligado também a AM 1270 em Ribeirão Preto, nas plataformas digitais, YouTube, Facebook, Rádio Bandeirantes Campinas. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro de 2022. Estamos iniciando aqui com toda a equipe de Carlos Batista mais uma edição do Bandeirantes Esportiva para atualizar todas as informações do time do seu coração. Giro dos Clubes. Seu time é destaque agora na Bandeirantes. E o primeiro destaque é da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Boa tarde, um abraço para você, para todos que acompanham o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Tá chegando a hora, quarta-feira, a Macaca entra em campo para estrear na temporada 2022. Enfrenta o Palmeiras na abertura do Campeonato Paulista. A delegação fica em Itu até amanhã. Depois, os jogadores relacionados embarcam direto para São Paulo, palco do jogo contra o Verdão. E daqui a pouco, duas apresentações na Ponte Preta, dois atacantes, Luiz Fernando, que pode ser o substituto de Moisés, e também Pedro Júnior, atacante, que deve começar como titular no ataque da Macaca. E agora informações do Bugre, segunda-feira agitada no Guarani, chegando informações com você, Marcos Luiz. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo certo, Marquinhos, e por aí, como vai, amigo? Tudo bem, Júlio, um abraço pra você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Movimentação intensa no estádio Brinco de Ouro, né? O Bidu na Toca da Raposa, se desligando da equipe do Guarani. Diretoria do Bugre oficializou a renovação de Júlio César, jogador que vai ficar por mais uma temporada. E daqui a pouco, Maurício Kozlinski vai falar na Bandeirantes. São Caetano acerta a contratação do centroavante Ricardo Oliveira. O atacante de 41 anos, conhecido como Pastor Ricardo Oliveira, será uma das atrações da Série 2. Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente. Após vitória contra o Novo Horizontino no Campeonato Paulista, Palmeiras se reapresenta com voltas de Marcos Rocha e Renan. O próximo compromisso é na quarta-feira contra a Ponte Preta. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. Às vésperas da estreia no Campeonato Paulista, Fábio Carilli testa positivo para Covid-19 no Santos. O técnico não fica à beira do gramado na partida contra a Inter de Limeira. Corinthians. Salve o Corinthians. Cantillo é convocado pela Colômbia e fica fora dos 3 primeiros jogos do Corinthians. O volante, que veste a número 24, vai perder jogos contra Ferroviária, Santo André e Santos. São Paulo. Salve o tricolor paulista. 2 jogadores do São Paulo são colocados em isolamento por conta da Covid-19. Igor Gomes e Thales Costa serão desfalques na partida contra o Guarani, quinta-feira no Brinco de Ouro.
Bandeirantes Esportiva. Carlos Henrique. Bate pesado, qual é o seu primeiro destaque? Um abraço para você, CH. Oi, Júlio, boa tarde a todos. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Começou o Campeonato Paulista e foi ontem com a vitória do Palmeiras em Novo Horizonte por 2-0. Já tem jogo amanhã, por exemplo. Amanhã tem Botafogo e Santo André e o Corinthians enfrenta a Ferroviária. Eu estou falando do Campeonato Paulista porque, evidentemente, o nosso assunto aqui é uma semana de reta final de preparação. Os times de Campinas têm cada um o seu compromisso muito importante. A Ponte pega o Palmeiras, o Guarani pega o São Paulo, enfim, com total cobertura da sua Rádio Bandeirantes. Mas tem muita dúvida no ar, né? Quais desses times grandes vão poupar ou vão colocar força máxima? Não sei. Tem caso de Covid no meio do caminho. São Paulo está sofrendo muito com isso, inclusive. Então, ao longo dos dias aí, nas próximas horas, a gente vai colocar como Ponte, Guarani e Ponte iniciam a sua trajetória, quarta e quinta-feira, respectivamente, e os seus adversários, que são adversários fortíssimos. Júlio. Valdemir Gomes. O da palavra fácil, um abraço pra você. Qual é o seu destaque, Tigrão? Alô, Júlio Nascimento. Um abraço pra você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Júlio, amanhã o bicho pega, né? Chegou a hora, 128 times começaram a copinha. Apenas dois chegam na final. Palmeiras, que é uma espécie de lambiqueto, ganha tudo no futebol brasileiro e quer o futebol mundial também. Está muito próximo de, pela primeira vez, ganhar a Copa São Paulo. Veja que é um tabu fortíssimo, né? O Corinthians, o maior rival, já tem 10 títulos da Copinha. O Palmeiras, nenhum, mas está muito próximo. A federação deu aquela força, o Santos protestou, a Federação Paulista marcou o jogo para o Allianz Arena, Júlio. E aí, claro, além do Palmeiras, na nossa avaliação, ter mais time, ter mais valores individuais, ter feito melhor campanha, ainda joga dentro de casa e com o maciço apoio do seu torcedor. Tá tudo pro Palmeiras. O Peixe vai tentar tirar uma casquinha e vai tentar ser a zebra. Mas me parece tudo muito encaminhado para que o Palmeiras vença pela vez primeira o festivalzão chamado Copa São Paulo de Futebol Júnior. Júlio Nascimento. Bandeirantes Esportiva no ar nesta segunda-feira até às 7h30 da noite, com trabalhos técnicos de Alexandre Almeida e Joel Cardoso, altimaço técnico de Gil Kleber. Produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz, comentários com Carlos Henrique e Valdemir Gomes. Comando de esportes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Que saudade, hein? Eu estava morrendo de saudades disso aqui, ó. Decolagem autorizada. Bandeirantes Esportiva está no ar. Futebol é com a Bandeirantes. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Tem futebol na Bambambam. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante.
Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Atenção, sócio campeão do Guarani Futebol Clube. O Paulistão 2022 vem aí. Não fique de fora do programa Sócio Campeão e tenha acesso a todos os jogos do Bugrão, inclusive na Copa do Brasil. Um ano novo com muito mais jogos e vantagens por apenas R$50 mensais. Não deixe para a última hora. Ligue 19 97417 8000 ou acesse o site sociocampeão.com.br agora mesmo e faça sua adesão. Seja sócio campeão. Seja Guarani Futebol Clube. Você já conhece a loja Alemão Autopeças? Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Confira na Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. De segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 16 horas. Alemão Autopeças. Acompanhe também nas redes sociais. Se você precisar, pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19 98808 4141. Tem rede balançando. É bola na rede. Vem pela direita no campo de ataque, domina Oziel. Marcos Assunção vem com ele. Oziel conseguiu levar, tocando para Bruno Pérez. Para Oziel pela lateral da grande área, pé direito, cruzou para Fumagalli, tira o goleiro Fabinho, pé canhoto, bateu, é gol! Olha o chocolate aí, ó. Mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Corbella Tintas, a parceira do pintor. É onde você encontra a linha Coralite de esmaltes, ideal para quem quer proteger e embelezar madeiras e metais. Só a Coral, marca líder no segmento de esmaltes, pode oferecer em seus produtos uma exclusiva fórmula. E o nosso destaque vai para o novo Coralite Total, com tecnologia Balance, o esmalte base água, que
que mantém o branco sem amarelar. Com sua exclusiva fórmula com ultra aderência, secagem rápida e sem cheiro. Facilita a pintura e repintura de madeiras e metais no exterior ou no interior da casa sem descascar. É por isso que eu não canso de falar. Na maioria das vezes, estou aqui sempre destacando esse item que é fundamental. Na madeira e no metal, Coralite não tem igual. E Coralite você encontra na Corbella. Eu disse Corbella. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou, achou fácil. Se repetir, se você preferir, né? Eu vou repetir aqui uma vez mais o número do WhatsApp para você comprar pelo WhatsApp. 3307-4179. Repetindo, 3307-4179 é o WhatsApp da Corbella. Ou então pelo site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Júlio Nascimento. Muito bem, mande sua mensagem para o nosso WhatsApp. Hoje tem o Fala Galera, então mande aí seu áudio para 971021493. 971021493. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição aqui para você mandar a sua mensagem de áudio e de texto também. Agora são 5h16. Na Bandeirantes, as informações da Ponte Preta. Estandarte respaldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro... Vamos com informações da Macaca. Repórter Antônio Lupe está chegando na Bandeirantes para nos atualizar mais coisas da Ponte Preta. Lupe. É isso mesmo, Júlio. Mais uma vez, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando o Bandeirantes Esportiva desta segunda-feira. Uma excelente semana a todos. E é uma semana de grande expectativa para o torcedor da Macaca, até porque vai ter o pontapé inicial da temporada 2022, quarta-feira, às 9h35 da noite. A Ponte Preta estreia no Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Vai ser a estreia da Macaca, mas não será a estreia do Palmeiras, que ontem já entrou em campo, venceu o Novo Horizontino por 2-0, e até dando uma passada de olhos nas informações da equipe do Palmeiras, provavelmente um time bem diferente do que entrou em campo ontem contra o Novo Horizontino para enfrentar a Macaca no primeiro jogo da Ponte no estadual. A delegação da Ponte segue em Itu. Até existia, no início da programação, o retorno programado para ontem, porém a Ponte vai ficar em Itu até amanhã, não volta para Campinas. Treina amanhã cedo, jogadores almoçam e depois viajam para São Paulo, sequer voltam para Campinas. É claro que apenas os jogadores relacionados viajam para São Paulo e os que não forem relacionados voltam para a cidade de Campinas para continuar os treinamentos visando toda a temporada. E foram muitos reforços contratados, A Ponte Preta anunciou 15 reforços e também muitas renovações de atletas que permaneceram no Moisés Lucarelli em relação à temporada 2021. E é claro que esse período é cheio de apresentações. E hoje chegou a vez de 2 atletas que jogam no setor ofensivo. O primeiro é o jovem Luiz Fernando, que há muito tempo não joga, até por conta de um problema que ele teve no joelho. Passou por cirurgia, não entrou em campo no América ano passado, clube que ele defendeu, até por conta desse período longo da recuperação da cirurgia e também pela falta de espaço no elenco do Coelho. O Luiz Fernando, ele pertence ao Tombense e vai ficar emprestado na Ponte Preta até o final da Série B. O jogador é rotulado como um possível substituto do Moisés, até pelas suas características. Jogador que atua pelos lados do campo, principalmente pelo lado esquerdo, mas é claro, a gente ainda não conhece a fundo o jogador. O Luiz Fernando, em sua entrevista coletiva, falou um pouco mais do seu estilo de jogo e como ele está enfrentando essa maratona de treinos antes da estreia no Campeonato Paulista. Minha característica é mais de jogador de lado de campo, gosto mais de voltar para buscar bola, para criar jogadas de ataque, então acho que sou um jogador que prefiro atuar mais pelo lado de campo. Prefiro jogar pela ponta esquerda, mas também posso jogar pela ponta direita, pelo meio, sou um jogador que gosta bastante do 1 contra 1, de jogar em velocidade, do drible, então vou procurar ajudar bastante os companheiros com assistência, com dribles,
e também, né, fazendo gols, que é o que a torcida gosta. Luiz Fernando sofreu uma grave lesão no joelho e ficou longe dos gramados por mais de um ano. O novo atacante da Ponte Preta fala desse período que ficou em tratamento e sem poder atuar e o que essa oportunidade na Ponte significa na sua carreira. É verdade. Acabei passando por uma cirurgia complicada no joelho, né? Mas, né, como você falou, estou desde junho já treinando forte, estou me sentindo bem, firme, confiante, né? Então acho que aqui é uma grande oportunidade da minha carreira, da minha vida, né? Então vou dar meu máximo, né? O professor pode esperar de mim muita vontade, muita dedicação, e eu sou um jogador que joga pelo lado de campo, gosto muito de driblar, de ir para um contra um, então podem esperar que eu vou dar muitas alegrias para a torcida. Mesmo com um período longo sem atuar, Luiz Fernando fala da sua condição física e por que demorou para ser relacionado no América Mineiro quando já estava totalmente recuperado da lesão no joelho. Me sinto bem, né? Como falei na pergunta anterior, me sinto confiante, me sinto firme. Graças a Deus, né, não sinto mais dores, então isso é o mais importante. E em relação a não ter atuado ano passado, né, depois da volta da cirurgia, quando eu voltei, onde eu estava no América Mineiro, o time encaixou, né, estava numa sequência boa, os jogadores que estavam dando conta do recado, e isso faz parte do futebol. Às vezes a gente está no grupo e tal, e o time vai bem e acabou não pintando a oportunidade, mas, né, graças a Deus estou aqui hoje, estou preparado, estou confiante, é uma nova etapa na minha vida. E não tenho dúvida que vai ser vitoriosa. Luiz Fernando também revela por que escolheu a Ponte Preta para atuar em 2022. A Ponte Preta, né, desde pequeno, quando a gente começa a jogar futebol, é um time que todo mundo conhece, né, de tradição. Então, quando eu soube, né, da vontade da Ponte, né, eu não pensei duas vezes. Para mim foi uma honra enorme e agora estou aqui, espero dar meu máximo e vou dar meu 110% para poder fazer meu melhor e fazer um ano grande e maravilhoso. Claro que fica impossível a gente fazer qualquer tipo de comparação do Luiz Fernando com o Moisés, mesmo com as mesmas características. Luiz Fernando é um pouquinho mais jovem, tem 22 anos e no seu currículo passou por alguns clubes grandes, né? Diferente do Moisés, que veio do futebol amador. Passou pelo Figueirense, foi para o Fiorentina da Itália, também atuou no Atlético Paranaense, pertence à equipe do Tombense e ano passado estava no América Mineiro. Como eu disse, não jogou nenhuma partida, até por conta dessa recuperação um pouco mais intensa da cirurgia que ele passou no joelho, e acabou explicando aí na entrevista coletiva de apresentação o jovem Luiz Fernando, uma das opções do Gilson Kleina para o setor ofensivo. E o outro atacante que foi apresentado, esse é muito mais experiente, o Pedro Júnior, ele que já tem 34 anos, uma rodagem maior no futebol, inclusive foi ele o autor de um dos gols da Ponte Preta na vitória do jogo treino que aconteceu no último sábado por 2-0 em cima do Capivariano. Porém, não divulgaram nenhum detalhe em relação a esse jogo treino a pedido da comissão técnica. O time que entrou em campo, o time que atuou na segunda etapa, a única coisa que a gente teve conhecimento é que o Pedro Júnior marcou o primeiro e o Wesley acabou marcando o segundo gol da Ponte Preta, 2 tempos de 45 minutos. E a grande dúvida é em relação ao posicionamento do Pedro Júnior, onde ele se sente mais à vontade para jogar centralizado como um camisa 9 ou se tem a facilidade também de jogar pelos lados do campo. Pedro Júnior responde essa pergunta na sua coletiva e fala da oportunidade de defender a Ponte Preta. Primeiramente quero agradecer a oportunidade da diretoria, da comissão técnica, por ter aberto essa porta aqui para mim na Ponte Preta. É um sonho que eu tinha de jogar num grande clube de grande torcida, né? Torcida exigente. E eu gosto desses desafios e pedir para o torcedor ser sempre como a gente vê, né? Já vim jogar muitas vezes aqui contra a Ponte Preta e sei da pressão que era jogar contra pelo fato da torcida apoiar bastante. E eu peço esse apoio para nós aí, que vai ser muito importante para a gente poder fazer um ano muito vencedor aqui na Ponte. É muito importante eu já tenho a experiência de ter jogado a Série A e também a Série B. A gente sabe que são duas competições bem difíceis, que a Série A é um pouco mais jogado, né? A Série B é um pouco mais de pegada, mas a gente, como você falou, tem essa experiência e vai junto com meus companheiros aí. A gente tem treinado forte para a gente fazer um ano muito forte aqui na Ponte Preta e conseguir os nossos objetivos. Pedro Júnior também fala um pouco mais das suas características de jogo. Em qual função ele se sente mais à vontade para atuar? Como um atacante de referência centralizado ou aberto pelos lados do campo? Eu sou um atacante de movimentação. Joguei no Japão bastante pelo lado também. Então eu
estou ali disponível para o Gilson Kleina, onde ele precisar de mim, eu vou estar pronto para ajudar. Eu sou aquele jogador que procuro me encaixar no que o treinador colocar para o time fazer, né? Eu procuro sempre estar trabalhando, sempre estar atento no que o treinador quer, então eu não tenho preferência em esquema, não. Pedro Júnior fala do seu entrosamento durante os treinamentos com o atacante Luca. Cara, tem sido boas, assim, parceria não só com o Luca, como com os outros atacantes também. O nosso time, a Ponte, tem montado um elenco muito forte. Eu acredito que quem o Gilson colocar ali para jogar vai representar bem. Artilheiro do Vila Nova na última temporada com 14 gols, Pedro Júnior comenta se a pressão em cima do camisa 9 será maior, até pelo histórico ruim dos últimos centroavantes que passaram pelo Majestoso. Não, a gente sabe que o Ponte Preta tem uma grande torcida, uma torcida apaixonada, mas eu vou trabalhar para fazer o que eu fiz nos meus clubes anteriores, que sempre eu fiz bastante gols. Vou procurar trabalhar como eu tenho feito no dia a dia, junto com os companheiros, para que eu possa repetir os anos anteriores aqui na Ponte. Pedro Júnior, 34 anos, atacante da Ponte Preta, também foi contratado. Passando um pouquinho do currículo do Pedro Júnior, começou no Vila Nova, passou pelo Grêmio, Cruzeiro, Futebol do Japão, Sport, Vila Nova novamente, São Caetano. Também passou pelo futebol da Coreia do Sul, futebol da China, e ano passado, em 2021, fez 40 jogos pelo Vila e marcou 14 gols. Foi o artilheiro do time goiano na temporada 2021. Repito, Pedro Júnior marcou um dos gols da vitória da Ponte no jogo treino que aconteceu no último sábado lá em Itu, onde a Ponte segue se preparando para a estreia no Campeonato Paulista. Ainda poucas as informações a respeito do esquema tático que o Gilson vai colocar em campo. Eu recebi apenas uma informação que ele tem feito muitas mudanças em relação aos treinamentos e até mesmo esse jogo treino, inclusive mudanças em esquema tático e em peças. Então fica aí uma surpresa para a Ponte Preta, que vai iniciar a temporada 2022. Se Lucas será o titular ao lado do Pedro Júnior, se vai manter aí o técnico Gilson Kleina o meio-campo mais preenchido. São algumas dúvidas da Macaca para o jogo contra o Palmeiras na quarta-feira, às 9h35, no Allianz Parque. Só um detalhe importante em relação às contratações. Todos os atletas, todos não, a maioria dos jogadores que foram contratados e também que renovaram com a Ponte Preta, já foram publicados no BID. A renovação ou os contratos foram publicados, com exceção do João Pedro, que pertence ao Atlético Paranaense. O Atlético não rescindiu o contrato do jogador, que tem validade até o dia 31 de janeiro. Então, o João Pedro é o único atleta contratado que não terá condições de jogo, pelo menos nas 2 primeiras rodadas, contra Palmeiras e também contra a Inter de Limeira no sábado aqui em Campinas, Júlio. Pois é, CH, até debatíamos hoje na hora do almoço, né, que a saída do Moisés abre um espaço aí para novas disputas no sistema ofensivo da Ponte. Nós ouvimos aí 2 novas opções desse ataque, né, o Luiz Fernando, que é mais novo, apenas 22 anos, né, teve essa passagem aí pela América Mineiro, mas não teve assim tantas oportunidades, e o Pedro Júnior, que é mais experiente, teve bons números em 2021, né? Terminou a temporada com ótimos números em 2021 e se torna também mais uma opção para esse ataque da Ponte Preta a partir de quarta-feira, quando a Macaca estreia no Campeonato Paulista, CH. O ideal seria, né, Júlio, contar com o Moisés, né? Que o ano passado foi o Moisés e mais ninguém. O restante tentou e pouco ajudou. Então a Ponte tem o Luca agora, que a expectativa é muito boa, um cara mais experiente do que era o Moisés. Apesar do Moisés ter quebrado muito galho na temporada passada da Ponte, ele foi uma realidade, é uma pena ele ter saído, mas não é insubstituível, não. Tem o Pedro, que é um cara experiente, mas a gente precisa ver, né, porque o Rodrigão também era super experiente, a expectativa foi gigantesca em cima dele e não aconteceu na prática. Então o Pedro também é um cara experiente, um pouco menos famoso que o Rodrigão, mas é um cara que pode dar certo. Ele e o Luca lá na frente, se é que a Ponte vai jogar desse jeito. Tem esse rapaz aí que deu a entrevista agora, não é? Que também ficou muito tempo machucado, mas é um jogador que tem de informações, são informações boas. E a Ponte tem outros jogadores que estão sendo trazidos aí para que a gente veja na prática. Eu tenho a impressão, e por enquanto a impressão não é a realidade, porque a gente vai ver agora efetivamente com bola rolando, que a Ponte construiu um elenco, não só um ataque,
com mais ou muito mais opções. Então, enquanto a bola não rola, a gente tem uma grande expectativa. E eu tenho uma expectativa, apesar de alguns jogadores um pouco acima de uma média de idade que eu acho interessante, mas são jogadores que a gente não pode apagar o currículo deles, né? Eu estou falando do Wesley, estou falando do Dedé, não é? Entre outros atletas. Tem laterais interessantes, a Ponte, por exemplo, tem 4 laterais pelo lado esquerdo, até deve hoje, o Lupe falou, deve emprestar um deles, né? O mais novo, evidentemente. A zaga é uma zaga muito, com certeza a zaga está dos setores mais reforçada do que todos as opções aí. Tem um meio campo também muito interessante, com volantes, segundo volantes aí, né? O Matheus Anjos, que esse ano vai ter uma pré-temporada que ele não teve no ano passado. Enfim, a expectativa é muito grande. Agora, o duro é que cada jogo no Campeonato Paulista é uma cacetada, né? Você não tem facilidade. Até aqueles que não são os clubes grandes são times que, sabe, estão bem armados e bem organizados. De qualquer maneira, eu acho que no ataque, respondendo objetivamente a sua pergunta, as opções são maiores. Mas como a gente não viu jogar, o negócio é esperar a estreia, a segunda partida, para a gente tirar efetivamente uma conclusão com mais justiça, né, Júlio? Ô, Júlio. Sim. Eu vi de manhã, mas eu não estava achando aqui onde eu tinha lido essa matéria. O Luiz Fernando, olha só como o mundo do futebol ele é. Luiz Fernando, quando foi revelado pelo Figueirense, ele foi apontado em uma lista do tabloide inglês, The Guardian, como um dos 60 jogadores mais promissores do mundo dentre os nascidos em 1999. Pois é. Oi aí, Tigrão. Mais 2 nomes para o ataque da Ponte, Luiz Fernando e também o Pedro Júnior são os reforços aí da Macaca. Pois não, Tigrão, alô, atenção. Júlio. Um abraço para você, seja bem-vindo de volta à nave mãe, né? Aí a Matriz. E eu pergunto a você, qual a sua avaliação dos novos estúdios aí da Bandeirantes AM/FM? Olha, eu me sinto aqui numa nave, né? Você citou aí, usou esse termo. E eu até brinquei, né? Que nós temos aqui o decolagem autorizada na abertura do programa. Agora eu me sinto voando na primeira classe, né? Um estúdio extremamente moderno aqui da Rádio Bandeirantes Campinas, muito legal, todo equipado na cor azul, que é a cor... está na nova paleta de cores aqui da Bandeirantes, realmente espetacular, muito bonito aqui o estúdio. E ainda não terminou, né? O Alexandre Almeida, ele me atenta aqui para esse detalhe, é verdade. Ainda não terminamos, né? Então o estúdio está belíssimo e o pessoal pode acompanhar a parte dele também através do nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, para apreciar, viu, Tigrão? A nossa nova modernidade aqui dos estúdios da RB, espetacular, parabéns para toda a equipe que cuidou dessa parte, Tigrão. Então, eu pedi para você descrever para aguçar a curiosidade de quem tem a possibilidade de acompanhar o áudio e também o vídeo pelo YouTube, para poder tomar contato aí com os novos estúdios da Bandeirantes Campinas. Por isso que é importante a sua avaliação, porque você descreve como é que é, moderno, fundo azul, aquele negócio todo, e o pessoal que tem a possibilidade de partir para o YouTube confirma tudo isso. Bom, eu não posso deixar de recorrer ao meu grande amigo Antônio Lupe. Eu não posso. Porque tem uma informação aí, né? Importantíssima, que eu preciso da ajuda dele, porque eu não tenho essa relação em mãos. E essa informação, que eu não tenho nominalmente, eu tenho genericamente, foi você, Júlio Nascimento, que passou hoje no microfone da Bandeirantes TV, com imagens, com áudio e vídeo, nos nossos donos da bola. Qual é essa informação e qual é o nível de relevância dela? É que bid não escala. Mesmo que o treinador quiser e já estiver no bid, o bid não escala. E disse agora aí, de maneira muito importante, o Lupe, não é?
de que apenas o João Pedro, por questão de não ter rescindido ainda no Atlético, é que não aparece no bid. Porém, aparecer no bid é uma exigência. Mas para jogar, para estar à disposição, estar com o cartão de inscrição para ser dado lá para o quarto árbitro antes do início da partida, é necessário que ele tenha sido inscrito até a última sexta-feira. Aí estará à disposição do treinador. É isso que você colocou lá, Júlio? Acho que foi até uma colocação do Marquinhos, né? Uma explicação do Marquinhos, mas é isso, bid... Ou foi o Marcos Luiz, exatamente, foi o Marquinhos, Sim. Então é essa a informação. E aí, Lupe, gostaria de saber de você, fora o João Pedro, que não está nem no bid, consequentemente não deve estar inscrito, quais são os jogadores da lista A para a gente poder começar a tentar desenhar o time. E tem situação regularizada, não no BID, que é CBF, mas sim na Federação Paulista, que é a patrocinadora do torneio ou do campeonato, que se inicia para a Ponte agora na próxima quarta-feira, já depois de amanhã. Você teria isso daí em mãos ou não? Porque daí a gente já começa a tentar imaginar as peças, já que não temos nenhuma informação por enquanto, que o Gilson utilizará para início de jogo. Não, sim, é até importante a gente explicar isso, Tigrão, porque uma coisa puxa a outra, entendeu? Porque se o atleta tiver o contrato na Federação Paulista registrado, automaticamente ele vai sair no BID aí nos próximos dias. Então, todos os atletas que estão no BID também estão registrados na Federação Paulista de Futebol. Então, não tenho a lista ainda, nem a lista A, nem a lista B dos clubes, mas, pelo que tudo indica, todos estarão aptos, com exceção do João Pedro, ok? Não, tá explicado. Tá explicado. Então, uma coisa valida a outra, né? Uma coisa não obstrui a outra. O fato de estar no BID é porque por uma escala de tempo, né? Por uma ordem cronológica em que as coisas acontecem, só sai no BID, então, depois de registrado o contrato na federação. Então, está totalmente esclarecido. Só o João Pedro que não pode ser utilizado por essa questão contratual ainda com o Atlético Paranaense. Você simplificou muito aquilo que parecia um pouco mais complicado a hora que eu formulei a pergunta. Então vamos lá, vai ser qual o esquema? Não sabemos. A Ponte parte para cima do Palmeiras, espera, faz um jogo propositivo ou reativo? Não sabemos. O Palmeiras já agora no início de fevereiro parte para o Catar para disputar o Mundial de Clubes. E joga com sua força máxima amanhã ou quarta-feira, ou já vai com um time alternativo para não correr nenhum risco de perder algum jogador importante. Ontem, por exemplo, o Palmeiras usou praticamente o time principal contra o Novo Horizontino e ganhou lá, e todos nós sabemos que não é fácil ganhar do Novo Horizontino lá. Jogo à tarde, com esse calor todo que está fazendo praticamente no Brasil inteiro, mas aquela região ali do estado de São Paulo é muito mais quente do que, por exemplo, aqui onde nós estamos. E o Palmeiras foi lá e ganhou. Qual informação você tem com relação ao Palmeiras que entra contra a Ponte na quarta? Ou não temos nada ainda? A informação que eu tenho é que pode sim ter um time alternativo. Não o time titular que entrou ontem em campo contra o Novo Horizontino. Mas tudo vai depender do português. Do português. Isso. Exatamente. E quem é o português? O português é o técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então o Palmeiras ainda se arrisque mais esse jogo, vai com força total para tentar abrir já uma vantagem e viajar mais tranquilo, pensando no retorno do Campeonato Paulista, ou já vai poupar? É difícil. Então veja quantas variáveis nós temos. Agora, tudo leva a crer que a Ponte não terá 3 atacantes, sobretudo depois da saída do Moisés. Então, se a decisão e a grande dúvida era saber se vai ter o 4-3-3 que tinha o ano passado ou não, a saída do Moisés ajudou muito no sentido, claro, da decisão, mas não no sentido técnico. Ela atrapalha demais a Ponte
que o Moisés foi o grande expoente técnico da Macaca no ano passado. Agora, para precipitar a tomada de decisão, a saída dele acabou quebrando o galho da moçada aí, né? Porque se vai precisar usar 4 ou 5 no meio-campo, ficou fácil de sabermos que a dianteira da Ponte deve ter o Luca e o João Pedro. Luca e João Pedro. Eu aposto aí nesse ataque. Então vamos fazer a escalação caranguejo, andando para trás. Vamos fazer o contrário do convencional. Ataque, eu acho que ele define, e é só achômetro, só exercício de achologia, mas vamos lá. Luca e Pedro Júnior. Aí vem o meio. Ele vai usar 4 jogadores, com certeza. Com certeza. Então ele deve ter o Marco Júnior, que terminou bem. É possível. Ele vai ter o Leonaldi, que terminou muito em alta. É possível. Ele vai ter o Wesley, que é um volante barra meia e a Ponte não tem meia. É possível. E ele vai ter o Matheus Jesus como um terceiro meio-campista, mas também com boa chegada à frente. Eu acho que é um primeiro desenho que a gente começa a fazer. E voltando aí para o lateral esquerdo, Guilherme Santos. Esse me parece ser titular absoluto. E daí vamos para o miolo de zaga. Como é que vai ser? O Dedé vai ter condições de jogo? Aí não dá para apostar. Se estiver em condições de jogo, joga a experiência, a categoria e todo o bom futebol do Dedé. E fora o Dedé, quem seria o companheiro dele? O Tiagão, que também é destro, a exemplo do Dedé. Como é que fica isso? Ele realmente opta por um experiente e por um jogador mais jovem e da casa, ou ele vai prestigiar a experiência? E aí teria que colocar o Fábio Sanches. Então vamos lá, voltando o time: Guilherme Santos, Dedé, Fábio Sanches, e na lateral direita, claro, aí é o Norberto, que é uma das principais contratações. E no arco, Igor Vinhas. Então agora vamos tentar projetar, Lupe. Aí você fala assim: você tá quente, tá morno ou tá frio? Eu tô indo aqui também, mas no Somebody Love. Eu não vi treino e não conversei com ninguém. E a Ponte nem deu detalhes para você de quem jogou esse jogo treino. Então seria demais imaginar Igor Vinhas, Norberto, Dedé, Fábio Sanches e Guilherme Santos. E aí o meio: Leonaldi, Marco Júnior, Matheus Jesus e Wesley. E a peça ofensiva, essa eu acho mais fácil de acertar, com Pedro Júnior e Luca. O que é que você achou aí, Lupe? Você que é o cara que sabe tudo de Ponte. Eu vou dar 2 detalhes e 2 informações na sua escalação. Detalhe do ar. Obrigado. Em relação à zaga, eu não tenho ideia de como está a situação do Dedé. Dedé não joga há 2 anos. Então, assim, Tigrão, eu acredito que se ele estiver bem fisicamente, ele pode começar. Só que o Gilson Kleina, naquela entrevista que nos concedeu na tela da Band, ele disse que também tinha que ter ali um certo cuidado com alguns atletas que estavam com um tempo longo de inatividade. Eu acho que ele usou esse exemplo para o Dedé. Mas também tem o Léo Santos, por exemplo, que não joga há muito tempo, e outros atletas, o Luiz Fernando, que não joga mais de 1 ano. Enfim, só esse pequeno detalhe. E no meio-campo, o Matheus Jesus voltou a treinar sexta-feira. Estava com Covid. Pegou Covid o Matheus Jesus. Não sei se ele teve alguma questão em relação ao seu corpo, porque a gente sabe que quando o jogador, ou a gente mesmo pega Covid, né, relatos, que isso causa aí algumas mudanças no corpo. Então eu ainda vou esperar Matheus Jesus e Dedé. São os 2 pontos que eu coloco na sua escalação. E se o Matheus Jesus não jogar, aí pode ser que ele coloque mais um atacante ou ele coloca mais um cão de guarda.
como por exemplo o Moisés Ribeiro. Moisés Ribeiro, ok. Ok, aí ficaria mais defensivo. Sim. Porque o Matheus Jesus é indiscutivelmente muito mais ofensivo do que o Moisés Ribeiro, que veio lá da Chapecoense. Exato. E na zaga, seria demais imaginar que se o Dedé não jogar, eles jogam o Fábio Sanches para a esquerda e entra com o Thiagão, ou também estou viajando na maionese? Acho mais fácil ele jogar o Thiagão pelo lado esquerdo, se o Thiago jogar, porque ele já fez isso no finalzinho do ano passado, lembra? Contra o Confiança, contra o Londrina também, se não me engano. Então pode ser que ele possa colocar... Tem o Fabrício também, né, o Tigrão? O Fabrício é canhoto. Então pode ser que ele, se não quiser mexer, põe Fábio Sanches e Fabrício. Tá fechado. Tigrão, o microfone tá fechado. Abre o mic aí, Tigrão. Eu acho que nessa projeção que a gente fez aí, sinceramente falando, e dos 11 aí estamos próximo de acertar de 8 a 9, né? Mas é chutômetro, para o torcedor da Ponte começar a imaginar como é que vai entrar em campo seu time quarta-feira, 9h30 da noite, lá no Allianz Arena, contra o fortíssimo Palmeiras. De qualquer forma, é um exercício que a gente começa a fazer aqui, que até agora era avaliação de contratação, era avaliação de indicação, era comentário em cima de jogador que saiu, mas a partir de hoje temos que aquecer os tamborins, que a bola vai voltar a rolar, e ela voltando a rolar, nós temos que começar a falar exatamente desse ato, da bola rolando, desse movimento. E a bola não rola se não tiver o time. E qual vai ser o time, a gente está tentando aqui, não adivinhar, mas projetar pelo elenco que foi formado. Júlio Nascimento. É isso, tá chegando a hora, né, de começar a desenhar de forma mais precisa, né, esse time da Ponte. Júlio. É semana de estreia, quarta-feira tem bola rolando, o torcedor vai matar a saudade do time do seu coração. O torcedor palmeirense e o torcedor Novo Horizontino já está matando a saudade, né? E agora é a vez dos outros times aí nessa semana de começo de Campeonato Paulista. Pois não, Lupe? Antes do Tigrão, né, a gente sabe que tem essa expectativa da escalação. A gente está na segunda-feira, dia 24, e até amanhã tem que sair a lista, né? A lista A, não completa, mas os inscritos, né, para a primeira rodada da lista A, lista B, na verdade já estão inscritos, mas isso precisa ser aí também colocado no sistema online da Federação Paulista de Futebol. Mas quem serão aí todos os inscritos? Porque a Ponte tem muito mais jogadores do que o regulamento permite. A Ponte tem 39 jogadores pela última contagem que fiz e pode só 26. Então acho que a partir da divulgação da lista, aí fica um pouco mais claro do que o Gilson pode colocar em campo na quarta-feira. E quando que sai essa lista? Aí, Tigrão, depende da Federação Paulista. Por exemplo, ela não colocou a lista do Palmeiras e nem do Novo Horizontino, que jogaram no sábado. Ontem. Acho que ela deu uma roubadinha, né, Federação, nesse sentido de divulgação, porque todo mundo tem que divulgar a terça, então deixa para divulgar a do Palmeiras e do Novo Horizontino terça também. Porque como foi um jogo antecipado, né, foi um jogo da quinta rodada, aí acho que eles deram um jeitinho aí de adiar também para amanhã. Não sei se interfere tanto assim no caso do Palmeiras, por exemplo. Mas no caso da Ponte eu tenho curiosidade, viu, CH? Tem muito jogador e alguém ou alguns ficarão de fora aí da disputa do Campeonato Paulista, né? A gente vai conhecer e saberemos as prioridades do técnico Gilson Kleina para esse começo de temporada, CH. Bom, time iniciante do campeonato, evidentemente, precisa estar inscrito e contratado. Esse é o aspecto número 1. Segundo aspecto, não pode estar com Covid. Terceiro, precisa estar fisicamente e clinicamente bom. O quarto aspecto é o aspecto técnico. Então é primeiro ver quem está à disposição e que não está doente nem fora de forma. Como a gente não tem essa informação com precisão, primeiro porque o Lupe não pode entrar no treinamento. Aliás, essa história, não sei porque que ela persiste no futebol de Campinas, né? Não sei qual o sentido, porque tem muita coisa liberada, né? O estádio está liberado, por exemplo, para a torcida ir no campo. Seja com 70%, com 50%, por que o repórter não pode estar dentro do dia a dia do clube? Mas, como o clube não é meu, eu só estou dando uma opinião porque isso priva o torcedor de informações mais afinadas. O olho clínico do repórter dentro do dia a dia é de suma importância.
Eu comecei a fazer esse negócio de rádio aqui faz muito tempo e é uma coisa que eu não abro mão efetivamente. Mas, de qualquer maneira, isso é uma outra história. Então, é muito difícil você fazer uma projeção. Eu não consigo, por exemplo, eu posso chutar dentro de uma lógica, evidentemente, daquilo que eu conheço dentro do elenco. E de algumas pinceladas que o Lupe traz, aquilo que ele consegue apurar, e daquilo que a gente tem como experiência. Mas é muito difícil. O Dedé, por exemplo, eu estou querendo ver. Imagine o cara ficar 2 anos sem jogar. Eu estou, assim, muito curioso para saber como é que vai ser o performance do Dedé. Se ele vai mancar, sabe aquela coisa? Ele não desaprendeu, evidentemente. Mas se você ficar 2 anos sem andar de bicicleta, você vai andar de bicicleta. Mas não vai ser o mesmo performance de quando você andava lá com um nível alto. Vai demorar um tempo. Mas quanto tempo? Quanto tempo vai? O Matheus Jesus, por exemplo, que o próprio Kleina alertou que não está 100% ainda. O Wesley, como é que vai estar o Wesley? Eu estou citando alguns. O próprio Luca, que a expectativa é muito grande. O Igor Vinhas, que agora vai substituir, teoricamente era o substituto do Ivan. Como é que ele vai estar? Então, o Gilson vai colocar garoto para jogar? Eu iria pela simplicidade. Qual é a simplicidade? São jogadores que o Gilson já conhece, não é? Eles terminaram o ano como titulares. Eu estou falando do Marquinhos, estou falando do Leonaldi, estou falando do Fábio, estou falando do Igor, aqueles que a gente já conhece, né? Evidentemente. E a maioria dos reforços, aqueles que estão agradando no treinamento, mas que tenham minimamente uma condição física de suportar o maior tempo possível dentro do campo. Porque não adianta o cara ser bom e não aguenta correr. Então é muito físico o início dessa competição. A Ponte atrasou quase 5, 7 dias aí o início da sua pré-temporada por causa de Covid. Isso atrapalhou. Graças a Deus conseguiu fazer, está fazendo ainda. Então eu acho que tem uma relação direta com as escolhas, Júlio. Sim. Com a parte física principalmente, e quem não está com Covid, né? Porque quem está com Covid não tem jeito de jogar. Eu já vou aqui para as mensagens do WhatsApp, aqui atender os nossos ouvintes, mandando mensagens de texto. E hoje tem Fala, galera, então mande o seu áudio para 971021493. Mas o Lupe trouxe aí, o Luiz Fernando foi apontado aí na lista do The Guardian, né? Quando o The Guardian fez a lista dos 60 jogadores mais promissores do mundo nascidos em 99. E o Luiz Fernando nasceu em 99 e estava nessa lista. Ele fez aí fez a base aí no futebol catarinense, aí foi pra Fiorentina, ainda nas categorias de base, aquela coisa, brasileiro na Itália logo cedo, chama atenção, é talentoso, é rápido, é habilidoso. E agora o Luiz Fernando tá tentando comprovar isso no time principal, né? Porque na base ele teve muito sucesso nas categorias de base. Você chegou a abrir a lista ou não? Te mandei o link. Não, me manda aí que eu vou dar uma olhada. Até porque o The Guardian, ele é um tabloide mais sensacionalista, né? Ele gosta muito das polêmicas, das apostas, das provocações. Mas, às vezes acerta. Vamos ver aqui. TheGuardian.com. É de 2016. The Best Young Talents in Football World. Vamos ver aqui, ó, se eles acertar. Ezequiel Barco, da Argentina. Nossa, há muito tempo eu não vejo o Barco. Vamos ver, Maximiliano Romero, argentino. Fabrício Oia, tá aqui, ó. Calma aí, deixa eu ir pela ordem aqui. Da Áustria, Valentino Miller. Não deu certo. Sviller, da Bélgica. Caramba, ninguém deu certo aqui nessa lista aqui. Brasil, Brasil, Luiz Fernando, hoje jogador da Ponte. Brasil, Fabrício Oia. Eu lembro que o Fabrício Oia despertou interesse em muita gente na base, né? Mas o Nicolas dos Quera... Nossa, por onde anda Nicolas, hein? Por onde anda Nicolas? Futebol português. Mais um daquela lista lá de novo Neymar, né? Sempre tinha novo Neymar no Santos. O Nicolas tá lá no futebol português, deu uma sumida também. Quem mais tem nessa lista aqui? Vamos ver. Bulgária, Colômbia, Odegaard, esse deu certo, da Dinamarca, né? Era do Real Madrid, foi pro Arsenal, deu certo até. Quem mais tem aqui? Vamos ver. Da Finlândia, França. Havertz, talvez
o principal nome da lista aqui hoje, titularíssimo no Chelsea, deu liga, Havertz, alemão, ganhou, foi importante aí na conquista do Chelsea da Champions League. Esse aqui eles acertaram em cheio. Donnarumma, goleiro italiano, ganhou a Eurocopa, hoje no PSG, acertaram em cheio. Tem poucos nomes aqui que fizeram sucesso, mas o Luiz Fernando tá nessa lista. Pois não, Júlio, não seria também, eu tô fazendo uma pergunta, tá? Não seria uma junção de dados estatísticos do performance de todos eles aí, na base, que chamaram mais atenção no planeta do que propriamente uma análise um pouco mais apurada em relação a projetar esses atletas para o futuro, Edu? Ô, Júlio? Porque eles tinham 17 anos nessa época aí, nesse SH. Acho que é isso também. Também acho. E assim, muito, às vezes é ousado, né? Você projetar se um jogador de 16 anos, 17 anos vai dar certo, mas eu acho interessante, né? Alguns jogadores deram muito certo aqui dessa lista, né? Isso é bem legal. Então, fica aí a curiosidade. O Luiz Fernando está na lista do The Guardian como os 60 jogadores mais promissores do mundo nascidos em 99. Quem sabe agora definitivamente nós não estamos sozinhos. O que eu estou querendo dizer é que todo mundo acompanha todo mundo desde o início da base, lá atrás. 13, 14, 15, 16 e 17. Jogou futebol profissional no Brasil, tem alguém de olho analisando parte estatística, gols feitos, gols tomados. Não estamos sozinhos, Júlio Nascimento. É isso, CH. Aliás, pulando aqui para as mensagens do WhatsApp, deixa eu ler aqui o que os nossos ouvintes estão escrevendo. Com essas contratações, a Ponte quer disputar o Sub-40, Miguel do Campos Elíseos. Mas olha, hoje, por exemplo, dos apresentados, um jogador mais experiente, que é o Pedro Júnior, 34, né, Lupe? O Pedro Júnior, né? Isso, 34. E o outro, Luiz Fernando, que tem 22 anos, faz 23 esse ano. A Ponte, ela tem alguns jogadores novos e outros jogadores mais experientes. Por exemplo, o Léo Naldi é novo, o Marcos Júnior também é novo. Matheus Jesus é novo. Matheus Jesus é novo. O que mais? O Niltinho. Quantos anos tem Niltinho? Niltinho já tá na... Vamos colocar ali no meio termo. Tá. É intermediário, né? Isso. Enfim, o João Pedro também. Então, assim... Josiel ou Cruel é novo? Eu acho que é um equilíbrio, né? Viu, Miguel? Acho que é equilíbrio. Não vejo mais jogadores experientes do que novos, não. Acho que tá equilibrado. O Xandão, o Júlio pergunta pro CH e pro Tigrão o que eles acham desse time. Vamos lá. Ele escala aqui a Ponte no 3-5-2, com o Igor Vinhas no gol, Tiagão, Dedé e Fábio Sanches, Matheus Jesus, Marcos Júnior, Norberto na ala direita, o Guilherme Santos no outro lado, Matheus Jesus de armador, Matheus Anjos de armador, o Jesus está de volante, Luca e Pedro Júnior. Então, Igor Vinhas, Dedé, Thiago Lopes, Fábio Sanches, Matheus Jesus, Marcos Júnior, Norberto, Guilherme Santos, Matheus Anjos, Luca e Pedro Júnior. É um time no 3-5-2, Tigrão. Você é adepto aí do 3-5-2 para Macaca? Eu já vi grandes times formados no 3-5-2, mas esses times precisam, pelo menos da minha maneira de conceituar o futebol, eles precisam de duas componentes importantes. Primeiro, ter jogadores com características para adaptação mais fácil ao esquema. E segundo, tempo de treinamento para encaixar a tática. O que seria jogador com característica para se adaptar bem ao 3-5-2? Então vamos lá. Você não pode ter laterais, você tem que ter alas. Porque uma vez que você escale 3 zagueiros, fica implícito aí que os seus laterais, por isso 3-5-2. Os zagueiros fazem parte de um pentágono no meio-campo, né? Uma figura geométrica de 5, onde os zagueiros preenchem o espaço, os laterais ou alas, não os zagueiros, preenchem o espaço por ali. Então, você exatamente joga com 3 zagueiros para jogar com um centralizado e 2 mais abertos, e os 2 mais abertos, um cobrindo costas do lateral direito e outro cobrindo as costas do lateral esquerdo. Então não adianta você ter lateral que só defende e escalar 3-5-2.
Você vai ficar num 5-3-2. Aí mudou tudo. 5-3-2. Muito simples isso que eu estou dizendo. Lateral que se manda, ele vira um meio-campista ofensivo pela beirada. Aí 3 zagueiros, 5 no meio e 2 mais avançados. Segunda condição sine qua non, que tem que ser respeitada para você lograr êxito, como diria o moço de Ribeirão Preto, para você lograr êxito com o esquema, você tem que ter um dos zagueiros que saiba ser o líbero. E o que é o líbero? É o cara que, quando o time está saindo, ele tem bola para ser o nascedouro das jogadas, para inclusive às vezes sair com a bola, conduzindo. Ele é o início das jogadas, tocando, recebendo de volta e evoluindo, fazendo com que o time, como se fosse uma escola de samba, que agora está muito na moda aí os comentários, parece que os desfiles serão em abril e não mais em fevereiro. Sim. Mas ele faz esse líbero com que a escola, se fosse o time de futebol, faça uma boa evolução de trás para frente. Qualidade na saída de bola, líbero. E sem a bola, ele é o cara que se posiciona estrategicamente entre os dois zagueiros. E para alguns treinadores, o Vadão, por exemplo, que era um especialista em 3-5-2, ele punha o líbero dele à frente dos dois zagueiros, dos outros dois zagueiros. Tem treinador que prefere esse líbero atrás, um pouco mais atrasado em termos de evolução dentro de campo, ou seja, jogando entre os dois, mas atrás dos dois, seria o back central e o quarto zagueiro. Então são muitas nuances e variações que você precisa ter. Eu gosto. Eu acho que é um esquema que aí nos anos 90 ele deu show mundo afora. Mas tem que ter isso. Tem que ter ala, avião, tem que ter zagueiro com pinta de líbero que tenha boa saída de bola e ótimo poder de cobertura, né? E você tem que ter um time que possa fazer essa adaptação de realmente, quando ele evolui com a bola, ele posicionar 5 jogadores no meio campo com um ótimo posicionamento. Então, além das condições e características individuais, você tem que falar também de um longo tempo de treinamento e avaliação para ver se deu um encaixe. Com tudo isso de exigência, né, e de pré-requisito, eu gosto do esquema. Ô Lupe, o Alexandre, ele manda aqui a foto do site da Ponte que tem o Vanderlei. Ele faz a pergunta se você tem alguma informação se o Vanderlei será aproveitado ou não em 2022 na Ponte. O Vanderlei está em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho. Pelo menos é essa a informação que foi passada e por isso ele aparece em algumas fotos aí da Ponte Preta. Perfeito. Boa tarde, Júlio. Posso estar enganado com tantas vendas de clubes no Brasil? Ah, não, isso aqui é para depois. Daqui a pouco eu leio isso aqui, perdão. Com essas contratas já li. Boa tarde, Júlio Nascimento e equipe. Quem é a aposta da Ponte Preta? Quem é a aposta da Ponte Preta que é remanescente do ano passado, que poderia se tornar um novo Moisés? Um jogador que no primeiro ano foi escorraçado, mas depois virou um dos principais jogadores. É o Alan Oliveira, do Jardim Uruguai. Aquele jogador que não foi bem nesse na primeira temporada, mas na segunda temporada teve um rendimento melhor. Para você aí, tem algum candidato na Ponte Preta que pode passar por isso, de repente? O Josiel, o Niltinho, você acredita em algum desses atletas? O Niltinho foi um caso especial porque ele é um cara experiente, né? Eu acho que fisicamente o ano foi terrível para o Niltinho. Sabe jogar futebol, mas ele sofreu muito com a parte física. Eu acho que o Matheus Anjos é um cara que pode ser esse jogador. O Josiel eu conheço menos, eu não sei se ele tem capacidade de entregar mais. Eu preciso assistir mais. Agora o Matheus Anjos eu tenho certeza que pode ser esse cara remanescente que pode entregar um pouco mais. E ainda sobre esse assunto, se você me permite, do 3-5-2, o Gilson Kleina, ele perdeu quase uma semana de preparação, né? E ele mesmo disse na entrevista que fizemos com ele, nos Donos da Bola, que infelizmente ele vai para o caminho mais curto. O 3-5-2 precisa de treinamento. E a Ponte não teve na pré-temporada e não terá essa pré-temporada e tempo durante o Campeonato Paulista. É um jogo em cima do outro. Então, apesar de gostar do esquema
do 3-5-2 e de ter jogadores aí para a Ponte até utilizar esse esquema, me parece que não haverá tempo para treinar. Posso estar enganado, mas pela dica que deu o Gilson Kleina, se utilizar o 3-5-2 vai ser circunstancial, pela falta de tempo para treinar, ou no Campeonato Brasileiro. Mais participações aqui. Não sei se vocês concordam, mas debaixo dos 3 paus, o Igor Vinhas tem mais saída com os pés do que o Ivan. É o Edivaldo do Jardim Nova Europa quem escreve a mensagem. Boa tarde, Júlio. Fala pro Tigrão que eu acho que o Fábio Sanches, a Ponte é Fábio Sanches mais 10. É o Avelar de Hortolândia. Tá postando aqui que o Fábio Sanches será o protagonista do sistema defensivo da Ponte. O Antônio Carlos Saldini, será que é possível repetir a escalação da Ponte Preta? Ainda estamos projetando, né, Lupe? São apenas projeções aqui para provável escalação da Ponte Preta. Ainda não tem... Ainda não tem nada certo, né, Lupe? Ainda não, a gente está projetando. Tentei de qualquer custo buscar a escalação da Ponte, mas não logrei êxito do jogo treino contra o Capivariano. Fui até no pessoal do Capivariano, eles ficaram, em silêncio. Não consegui nem a do Capivariano. Eu pedi primeiro a do Capivariano, aí eles não deram. Eu falei, se não der a do Capivariano, não vai dar nada da Ponte, né? Mas é isso, a gente vai até quarta-feira a gente descobre. O Júlio, meio campo, pode cravar. Então vamos cravar aqui, o Leandrão tá dando a dica pra gente, Lupe. Deixa eu pegar um papel. Então vai. Peraí. Pode falar. Mas já começou com o Matheus Ribeiro aqui, hein, Leandrão? É Moisés Ribeiro. Acho que ele se confundiu. Aí já não vou anotar mais, não. O Leandrão se confundiu. É Moisés Ribeiro, acredito eu. Ou Matheus Anjos. Agora eu não sei. Ele mesclou aqui o Matheus Ribeiro. Pode ser Matheus Anjos, porque o Matheus Jesus ele escreveu. Leonardo ele escreveu. O Wesley ele escreveu. Aí tem o Matheus Ribeiro. Agora eu não sei se é o Moisés ou o Matheus Anjos. Então fica aí a dúvida. Deixa um vamos colocar os dois. Põe os dois aí. Matheus / Ribeiro, a gente vai descobrir. Leonardo, Jesus e Wesley. Leonardo, Jesus e Wesley. Como é que ele chama, ouvinte? Leandro. E aqui, se acelerando aqui as últimas participações. Boa noite, equipe. A característica do Pedro Júnior se assemelha do Zé Roberto, ex-Atlético Goianiense. A gente pode falar disso. Meu time seria Igor Vinhas, Norberto, Dedé, Fábio Sanches, Guilherme Santos, Fecim, Matheus Jesus, Leonardo, Marco Júnior, Luque e Pedro Júnior. Esse aqui é o time do José de Barão Geraldo. Lupe, daqui a pouco a gente volta. Só lembrando que já tem o Fala Galera com áudio, então você que quer participar do nosso programa, fazer mais perguntas, mandar a sua sugestão de escalação para o jogo contra o Palmeiras, é só mandar aí para 97102-1493. Já você volta com mais da Macaca, combinado, Lupe? Combinado, Júlio. Agora são 6h08. A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor, qualidade e um ambiente super aconchegante. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo. Bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery. É só chamar no WhatsApp 99114-6964, 99114-6964. Ou peça também pelo iFood ou Rappi. É fácil e rápido. Mas, se decidir passar por lá, você sabe que vai encontrar sempre aquele pãozinho gostoso na chapa. Sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados, ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento
Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento: Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Júlio Nascimento. Muito bem, são 6 horas e 15 minutos e 12 minutos. Já tem informações do Guarani, né? Marcos Luiz já está chegando aqui, os últimos preparativos para informar tudo do Bugre, da novela Bidu. Reitero aqui o nosso convite para você participar do Fala Galera. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 971021493. 971021493. 93. Este é o nosso WhatsApp para você participar. Eu tenho uma informação sobre a Copinha. Teremos a decisão amanhã, o clássico da Copa São Paulo de Futebol Júnior, às 10 da manhã, e teremos a transmissão da Rádio Bandeirantes. Então, nossa área amanhã, o nosso tradicional programa, que começa às 11h30 da manhã, ele será iniciado logo depois do jogo. Assim que a bola parar de rolar, teremos o início do nosso programa, mas você vai poder acompanhar aí a partida da Copinha aqui na nossa Rádio Bandeirantes. E a Federação Paulista cogitou levar o jogo para o Canindé, depois que o Santos não gostou da ideia da partida ser no Allianz Parque, mas a decisão final foi que o Canindé não teria uma estrutura suficiente, nem condições de segurança exigidas pela Polícia Militar. Então, a partida será mesmo no Allianz Parque, já que o São Paulo não aceitou abrir o Morumbi para a grande decisão. Só um rápido bolão aqui para falar sobre Copa São Paulo de Futebol Júnior. Começo por você, CH, sua expectativa amanhã às 10 da manhã com transmissão da Bandeirantes. Quem que você acha que leva a competição? Palmeiras ou Santos, CH? Bom, o choro é livre, né? Só que está no regulamento. O Palmeiras jogou a semifinal com o São Paulo, a torcida única no São Paulo, no campo que o São Paulo determinou. Melhor campanha. Agora a melhor campanha do Palmeiras, está no regulamento. Não tem nada de ilegal nisso. Então o choro é livre. Beleza, tranquilo. Não tem o Pacaembu mais. Não é culpa da federação. O Pacaembu foi vendido, está em reforma, não tem o Pacaembu. Então vai jogar na Arena do Palmeiras, porque está no regulamento. Vai acabar a musiquinha, que aí não vai ter mais como rimar. O Palmeiras vai ser campeão da Copinha esse ano, Júlio. Opa, interessante. E você, Tigrão? Qual o seu palpite para amanhã?
Você acha que o Tigrão é de Palmeiras também? Eu já tive a oportunidade de expressar o meu ponto de vista hoje na hora do almoço, né, nos donos da bola da TV Band. E entendo que, assim, numa análise fria, sem nenhum tipo de preferência por lado ou por outro, com absoluta neutralidade, que o Palmeiras é favorito para o jogo. Tem mais time, tem melhores valores individuais, fez melhor campanha e decide na casa do adversário, na sua casa, perdão, e traz o adversário para uma baita de uma pressão. Palmeiras decide com a sua torcida a favor e dentro de casa. Então, não fica muito difícil projetar que o Palmeiras tem em 10 chances 7 contra 3 do Santos. Mas o Santos joga com seus 30% aí. Não podem ser desprezados esses 30% ou essas 3 possibilidades em 10 ou 30 em 100. Mas o Palmeiras é muito favorito, não é pouco não. Fez uma Copa São Paulo irrepreensível e tem esse menino aí de 15 anos que, se a coisa estiver complicada e ele estiver inspirado, ele pode decidir o jogo. Mas independente do Endrick, que é esse candidato a fenômeno do futebol mundial, independentemente dele, a grande verdade é que o Palmeiras, com os seus demais jogadores, com a campanha, com a solidez que fez, uma competição muito acima da média dos demais, que ele é absolutamente favorito. Qual só a ressalva que eu gostaria de fazer? Que me inspira a dizer que o Santos tem 30% de possibilidades. A questão psicológica, questão do peso sobre os ombros, da cobrança de nunca ter vencido a Copa São Paulo. É um absurdo um clube do tamanho, da grandeza do Palmeiras não ter esse título aí. E não tem. Então, se a parte psicológica for bem trabalhada, se essa questão de nunca ter vencido a competição não atrapalhar essa questão do comportamento do ponto de vista psicológico e emocional, o Palmeiras vai levar. Ou o Santos nos surpreende a todos e faz uma partida muito acima das suas reais possibilidades. Em condições normais, sem nada de ponto fora da curva, o Palmeiras leva. Agora são 6h17. Na Bandeirantes, as informações do Guarani. Eu levo sempre comigo em todo campo. Marcos Luiz está trabalhando desde manhã hoje, apurando informações sobre a ida de Bidu para o Cruzeiro. E olha aqui, Marquinhos, pode ser dúvida de muita gente. O advogado Eduardo Carleso, que é um representante do Defensor do Uruguai, que foi quem vendeu a Arrascaeta para o Cruzeiro, confirmou ao Globo Esporte, o repórter mineiro Guilherme Macedo, que o Cruzeiro pagou a dívida do Arrascaeta. Ronaldo prometeu, fez o Pix de 8 milhões de reais. É coisa de juros, né? Taxas. 8 milhões na conta do Defensor para que o Cruzeiro não seja proibido pela FIFA de registrar novos jogadores. Então, tudo caminha para que o Cruzeiro, de fato, seja liberado para registrar novos atletas, contratar novos atletas. E eu faço a pergunta para você. Será que Bidu está nesse pacote, Marquinhos? Pode ser, Júlio. Novamente um abraço para você, para o amigo da Rádio Bandeirantes também. É uma situação que vamos colocar da seguinte maneira. Já não depende mais tanto do Guarani assim, né, Júlio? É vontade do parceiro, é vontade do atleta. Guarani tem 60, parceiro tem 40. Jogador já foi para Belo Horizonte, já passou por exame médico. Questão de horas para ser anunciado de forma oficial. Mas agora o Guarani tem que buscar um outro jogador para preencher esta lacuna que está sendo deixada aí pelo Bidu. Jogador que tem ainda um carinho por parte da torcida do Guarani. Alguns entendem que era a hora do Bidu deixar o time, outros entenderam que é muito cedo. Mas o fato é que o Bidu vai jogar na equipe do Cruzeiro. Se o Cruzeiro vai ser uma ponte ou não para a Europa, e aí vai Valladolid,
a gente não sabe dizer. Mas que pode ser usado aquele Raposa nessa questão, pode, né, Júlio? O que eu soube é que o Cruzeiro pode até negociar o Bidu com o Valladolid lá na frente, mas a ideia é justamente essa, né? O Bidu ir pro Cruzeiro, passar uma temporada lá, o Cruzeiro pagando todos os salários. Não tem compensação, né, Marquinhos, do primeiro momento, seria um contrato de empréstimo com valor fixado para compra depois. Se o Bidu for bem, o Cruzeiro vai lá e paga pelo jogador o valor que foi fixado aí nessa negociação. Se o Bidu for mal, ele volta pro Guarani. É mais ou menos esse o caminho. E o Guarani parecia até, o CH, mais pressionado do que o comum. Primeiro, pela questão do Bidu ter a vontade de sair, porque o contrato se encerraria antes dessa negociação em março, então a partir de setembro o Bidu estaria livre para negociar com qualquer clube para sair de graça. Bom, para mim o negócio é ruim, ponto. É ruim porque o Guarani não vai pegar nada na mão. O Guarani vai reforçar o adversário direto no campeonato. O negócio é ruim. E se não der certo? Se ele não jogar futebol, se o Cruzeiro não montar um time competitivo para que o Bidu possa jogar com tranquilidade, se ele for reserva no Cruzeiro, então é muito ponto de interrogação, né? Então o negócio não é bom. Só que o Guarani, eu não estou defendendo o Guarani, porque o jogador já quer ir embora pelo jeito faz tempo. Então esse é um entrave. Segundo entrave, março de 2023 termina o contrato. Em setembro ele pode assinar um pré-contrato e o Guarani fica lambendo sabão. Então o que o Guarani está fazendo nesse momento? Um malabarismo, se é que vai conseguir. Até acredito que sim. Estender o contrato do atleta para ver no futuro se consegue pegar algo ou alguma negociação acontecer, né? Isso para mim está muito claro. Mas o negócio não é bom. Eu queria muito, e eu não sei as bases, não sei se parte do dinheiro que o Guarani teria ou terá futuramente, se ela já está comprometida, porque a negociação segue em sigilo, eu não tenho informação, o Marquinhos não tem informação. Se o Marquinhos não tem informação, é complicado, Então, eu estou falando da informação total, não é? Com detalhes, para ver se o Guarani vai botar a mão no dinheiro. Então, me parece que não. Então, se não vai botar a mão no dinheiro, não é bom negócio, porque vai perder um lateral que não tem na reserva para substituir. O Bidu é mais jogador que o Eliel. O Guarani vai ter que ir ao mercado contratar um jogador para substituí-lo. Está reforçando o Cruzeiro e não está pegando nada na mão. Ah, mas vai fazer o futuro porque o contrato vai para... Não interessa, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, para mim, Júlio, o negócio não é bom. Pois é, a visão do CH, né, sobre essa negociação, queria saber também o que o Tigrão pensa, assim, com base nessas informações que nós temos posse, Tigrão, sobre essa negociação do Bidu, né, a ida para Belo Horizonte. Bidu já está em BH, Marquinhos? Já está em BH. Já está desfrutando lá do queijinho, pão de queijo, né? Toca 2. Essa hora é a hora do pão de queijo com café lá, né? Lá pão de queijo com café toda hora. Então o Bidu já está em Belô. E aí, Valdemir Gomes, quero a sua opinião sobre essa situação envolvendo o lateral, por enquanto, do Guarani. Uma negociação no mínimo estranha, né? Tudo bem que o Marcos Luiz esperneou aí do jeito que foi possível, correu atrás, só pro Passarinho ligou 150 vezes hoje. Passarinho tá com o ouvido até assoviando. Mas eu vejo essa negociação como a venda de um papagaio jovem. Aí o cara que criou o papagaio até essa idade, ele vende para um outro cara. E esse cara que comprou fica de pagar para o cara que criou o papagaio só se o papagaio falar bem. Se ele aprender a falar bem, cantar o hino nacional, cantar a aquarela do Brasil, aí o cara que criou o papagaio recebe. Se chegar lá e o papagaio virar coruja, ficar só prestando atenção com o bico fechado e sem dar um pio, aí o cara que pegou o papagaio de quem criou falou, papagaio de volta aí para você. Então todos os riscos são do clube revelador. Lógico, pô.
Lógico. Mas com essa negociação, o Guarani consegue convencer os empresários do jogador a fazer o quê? A prorrogar o contrato dele com o Guarani, consequentemente que o Guarani não dê a chance para o jogador já fazer um pré-contrato com qualquer outra equipe a partir de setembro desse ano de 2022, porque o vínculo termina em março de 23. Pô, mas é muito pouco. Para quem tem 60%, pelo menos é o que se divulga. Será que já não adiantou? 60-40, né, Tigrão? 60-40. 40 é do parceiro, é isso, Marquinhos? Isso, 40 parceiro, 60 Guarani. Então, agora eu te pergunto, para uma negociação estranha dessa, eu não estou afirmando nada, só estou preocupado com o Guarani. Eu gostaria que o negócio fosse melhor. Mas será que desses 60 que o Guarani contratualmente tem, já não tem alguma coisa que foi adiantada pelo próprio parceiro, no chamado contrato com garantia de mútuo? Não sei, precisaria alguém do Guarani virar público, especialmente o presidente, que é muito claro nas suas colocações, nas entrevistas que dá, e dizer, não, é o seguinte, o Guarani optou para colocar lá porque entendemos que lá vai valorizar mais do que aqui. Ou optamos por colocar dessa forma, sem receber nenhum pelo empréstimo, entendendo que é uma maneira da gente salvar os 60% que a gente estaria correndo o risco de perder em setembro. Mas eu gostaria de ouvi-lo, né? O presidente Ricardo Moisés, e volto a dizer, sempre fala com muita clareza e de forma muito didática para que o torcedor possa entender exatamente a realidade dos fatos. Mas, a priori, no mínimo, para ficar com o jogador lá por empréstimo, o Cruzeiro deveria remunerar o Guarani de alguma maneira. Mesmo porque tem aí a parte técnica da análise. O Guarani está reforçando um seu concorrente. Está reforçando. E olha que o Cruzeiro recebeu de volta o Rafael Santos, que fez um belo campeonato da Série B pela Ponte. E se na disputa da posição lá, o Rafael Santos der um tomé, der um tombo no Bidu e ele for o titular, aí o Guarani fica sem o jogador, não recebe nenhum e vai ter que correr atrás agora para repor, porque eu entendo que o Eliel não tem ainda condições, pode vir a ter, mas no momento não tem condições de ser o titular que transmita para o torcedor toda a confiança que o torcedor gosta de ter. Então, um negócio esquisito, um negócio que precisa de maiores esclarecimentos, que precisa de mais informações para que a gente possa fechar aí o diagnóstico e fechar, não é, a opinião a respeito do que efetivamente aconteceu. Mas estranho, estranhíssimo. Até agora, por aquilo que chegou até a gente, eu me desculpo antecipada e previamente com a diretoria do Guarani, se eu não estiver falando tudo o que aconteceu, é porque nós também não temos as informações. Mas, a partir do momento que as informações forem chegando e robustecerem a nossa forma de analisar os fatos, aí a gente pode mudar de ideia. Mas, nesse momento, com o que temos e o que chegou, péssimo negócio para o Guarani. Perfeito. Só aqui, né, Marquinhos, antes de seguir, eu sei que você tem uma apresentação para colocar, só em relação à saída do Bidu, oficializada, né, deve ser oficializada aí nos próximos dias, já que ele está na toca. Guarani, teoricamente, vai em busca de um lateral, né, Marquinhos? Júlio, não tenha dúvidas, né, o Guarani vai sim na busca de um lateral. Eu sempre falo aqui no microfone da Rádio Bandeirantes que eu não gosto muito de entrar nessa história de salário. Eu acho que o empregador paga aquilo que ele entende e o empregado aceita ou não aquilo que merece. Dizem que o salário do Bidu no Guarani girava em torno de 20 mil. Será que o Guarani vai conseguir com 20 mil um lateral com a mesma qualidade? Estou aqui fazendo às vezes de repórter para quem quiser responder, viu, Júlio? E assim, tem até um ouvinte que colocou, né? Poxa, estamos já há poucos dias da estreia do campeonato, né? Será que o Guarani vai encontrar um lateral nesse momento? E o Felipe do Bonfim escreve aqui, grande Felipão,
Um tipo de negociação dessa não acontece de domingo para segunda, já tinha papo antes. E o Guarani não se preparou para contratar um lateral para a vaga do Bidu. Foi despreparo. Espero que chegue alguém para ser titular. Escreve aqui o Felipe do Bonfim. E talvez seja esse o sentimento do torcedor bugrino, né? De acreditar agora que um novo jogador vai chegar nos próximos dias já com a condição CH de titularidade. Não tem essa coisa, vai brigar com ele. O Guarani vai precisar encontrar um substituto pelo menos à altura do nível técnico do Bidu, né? Se preparar ou não ter condições, né? Porque pegue os times grandes do futebol brasileiro. Pegue a seleção brasileira. Tá sobrando lateral. O Daniel, meu Deus do céu, o Daniel Alves foi para a seleção de novo. Estou falando de laterais dos dois lados, tá? Então, não é tão simples assim. Eu estou entendendo o torcedor. Eu não estou dizendo que ele não tem razão. Mas a gente precisa, para fazer uma análise apurada, ser correto na análise também. No mercado está difícil contratar lateral. Então, era iminente a saída dele? Sim. Sim. Desde o meio do ano passado, desde o ano passado no começo. Sim, isso é verdade, isso é fato. Não é? Teve um monte de ameaça aí. Né? Ou vai para o Santos, ou vai não sei o quê, no final do ano ia para os Estados Unidos. Agora, não é fácil contratar lateral esquerdo, hein? Não é fácil. Vamos ver se o Guarani... Tem alguns aí no mercado ainda, mas deve custar caro. Então, eu não sei, sabe, Júlio, eu queria entender um pouco mais. Eu sei que vocês trabalharam o final de semana todo, hoje pela manhã, para apurar tudo. Não conseguiram porque o negócio é feito em sigilo. O Tigrão fez algumas colocações muito interessantes. Eu estou aqui na hipótese, tá? Hipoteticamente. Eu não estou afirmando que isso pode acontecer. Mas, de repente, o Cruzeiro está comprando o jogador, ou está emprestando o jogador, para deixar ele sem jogar realmente, para desvalorizar e depois comprar na baixa. Ó, temos aqui, ó, tá jogando, aquela coisa toda, tira o ritmo do cara e vai custar mais barato e vende lá para o time do Ronaldo na Espanha. Eu não tenho nenhuma informação. Isso também acontece. O Guarani tem gente competente suficiente para tomar cuidado com essa situação. O Guarani, por exemplo, já que ele não pega dinheiro, ele pode exigir que o jogador jogue pelo menos, sei lá, 40 partidas no ano. Se não jogar 40 partidas como titular, devolve. Todo mundo faz isso. Todo mundo coloca esse negócio de titular e reserva no contrato. Isso é uma coisa recente no futebol, mas acontece. Então, exigindo que ele vá lá e jogue, pelo menos a gente sabe que ele vai estar na vitrine. Estando na vitrine, aumenta a possibilidade, não é certeza, de poder fazer negócio bom com ele. Eu estou aqui conjecturando. Eu não tenho nenhuma informação. E eu continuo achando que o negócio é ruim. Até que venha dados novos para a gente efetivamente, se eu tiver enganado também quero pedir desculpas, mas me parece que o negócio não é bom não. O Felipe do Bonfim aqui disse, né, que faltou aí o preparo para substituir o Bidu. É muito oba-oba em cima do Bidu, hein? Vocês sabem que o jogador não quer ficar. Escreve aqui o William. Júlio, para substituir o Bidu, tem aquele cara da Ponte que foi para o Cruzeiro. Obrigado, Caio do Chapadão. Ele está falando do Samuel Santos, né? É, o Rafael Santos. Só que... Aliás, Rafael Santos, desculpa. Eu estava batendo uma caixa hoje com o Samuel Venâncio, que é um dos setoristas aí do Cruzeiro. Grande figura. Grande figura, esse é artista. E o Venâncio falou assim, Júlio, hoje o titular do Cruzeiro é o Rafael Santos. Eu até, na minha cabeça, seria o Matheus Pereira, né? Porque o Matheus Pereira foi quem terminou a Série B como titular, com o Luxemburgo. Mas ele falou que nessa nova comissão técnica do Cruzeiro, quem deve sair jogando é o Rafael Santos. Ô, Júlio. E aí o Bidu chega para ser um reserva ou então brigar com o Rafael Santos pela titularidade. Matheus Pereira perdeu um pouquinho de espaço, Tigrão. Numa dessas reuniões aí que acontecem na CBF, encontro de treinadores, eu não sei exatamente onde foi, ou se foi por telefone, mas eu sei que, inclusive, o Luxemburgo já tinha renovado com o Cruzeiro e ia ficar. E quem pediu a volta do Rafael Santos foi o Luxemburgo. Sim. O Luxemburgo não pediu o Bidu, não. Só que aí, com a venda do Cruzeiro, com esse negócio do Ronaldo e parceiros aí, os caras e tinha uma treta lá de trás, né, antiga, ainda do tempo de Real Madrid,
quando o Luxemburgo foi o treinador do Real Madrid, o Ronaldo era a grande estrela lá, e sacou uma vez do time, teve lá um bate-boca. Parece que o presidente do Real Madrid falou, pô, mas você vai me tirar o Ronaldo, cara? O fenômeno? Ele disse, ó, o senhor cuida lá das finanças, da administração. Essa história é bem conhecida aqui em Campinas por outros dois personagens, Emerson Leão e Beto Zini. Também vou contar aqui. Mas aí teria, condicional, hein, pelo amor de Deus, pro Luxemburgo, pro presidente, falou, não, no time mando eu. Aliás, no que ele tá correto. Não, mas puxa, o Ronaldo, enfim, ficou lá um mal-estar. E aí o Ronaldo assume, compra o Cruzeiro e no outro dia já vem a notícia, Luxemburgo não vai continuar e o contrato já tinha sido renovado. Renovado, estava em vias de, mas já tinham se acertado lá com os gestores anteriores. E aí vai embora o Luxemburgo, mas teria rolado uma conversa entre o Luxemburgo e o Kleina, onde o Luxemburgo teria reclamado de uma maneira assim bastante amável, falou, pô, Kleina, você vê como são as coisas? Eu aqui sofrendo sem lateral esquerdo e o lateral esquerdo que é nosso está aí no seu time arrebentando. Comentário do Luxemburgo. Para o Kleina. E de repente o Luxemburgo, ó, quero esse moleque de volta que ele joga muito. Então é estranho agora, né? O moleque voltou, mas o moleque é no bom sentido, o Rafael Santos. E o Luxemburgo acabou indo embora. E aí contrata-se o Bidu. Seria realmente só para ser barriga de aluguel? Para esquentar o repasse depois para o Valladolid? Poxa, mas se ele não jogar no Cruzeiro, como é que o clube espanhol vai comprar? Ou já teria o Cruzeiro depositado algum para ter a prioridade de compra e já com preço estipulado dos direitos econômicos, e aí trabalharia uma venda para vender por um valor maior. Então, realmente, são muitas variáveis que acabam atrapalhando. E numa história meio parecida com essa, que não tem confirmação e nem comprovação do Luxemburgo lá no Real Madrid, mas essa que eu vou dizer agora tem. Início dos anos 90, final dos anos 80, coisa do tipo. Emerson Leão é contratado pelo presidente Beto Zini, início dos anos 90. Iniciando a carreira, mas já tinha título lá no Sport Recife. E aí o Leão vem, bola cheíssima, né? Rico e muito prestigiado dentro do futebol, e teria rolado uma conversa mais ou menos com o mesmo teor. Presidente, o senhor cuida das piscinas e do futebol, deixa comigo que é o meu riscado. Aqui é a minha expertise. Então, o senhor lá e eu aqui, deixa o time comigo. Aí o Luxemburgo falou, pega as tuas coisas e dá o pinote que o senhor está demitido. O Beto Zini. Luxemburgo não. O Beto Zini para o Leão. Isso. O senhor está demitido. O senhor está demitido. O Leão ficou meio sem entender. E eu, na época, trabalhava numa outra emissora aqui em Campinas, e até pela limitação que a gente sempre tem no interior, eu de vez em quando curtia uma de produtora. E aí eu tô lá na salinha, onde tinha uma linha telefônica fixa, com a ligação interurbana aberta, próximo do estúdio de gravação, ali na Rua Lusitana, era a Rádio Central. E aí tinha que tentar botar o Leão no ar, porque o Beto Zini já tinha demitido aqui, e o Leão parece que não sabia. Ele falou para mim que é para eu cuidar das piscinas e ele cuida do time, e já tá fora, vou atrás de outro. E eu estava tentando botar o Emerson Leão no ar. E consegui. Lógico, para eu conseguir botar no ar, todos vocês sabem como é que funcionou. Leão, tudo bem? Rádio Central aqui, Valdemir que está falando. Dá para você dar uma entrevista aqui para nós, porque tá rolando o papo aqui que você está demitido sem ter dado nenhum treino. É um negócio inédito, você está sabendo disso? Não, parece que chegou um comentário aqui, mas ele teria falado em tom de brincadeira. O que você acha? Aí, ao invés do Leão me responder se procedia, o Leão quis saber se era verdade. Porque nem o Leão acreditava na história. Eu falei, Leão, parece que o negócio é forte. Então, por isso que é importante ouvi-lo. Não, mas eu não sei nem o que dizer. Eu nunca passei por uma situação dessa. Nem como treinador, nem como atleta, nem como nada. Eu falei, mas eu acho que já foi. Então, seria legal você conversar. Enquanto você estiver falando, a gente vai tentar botar o Beto também e tal.
Não conseguimos botar o Beto, mas entrevistamos o Emerson Leão, que acabou dizendo, olha, eu vou conversar com ele, mas se for isso, ele é o presidente, é ele que manda. Então, talvez uma coisa absolutamente inédita no futebol profissional do mundo, não é do Brasil. O treinador ter sido contratado, acertou tudo, contrato assinado e não deu nenhum treino, por causa de uma frase que ele colocou. Loucura. E ele, na época, falou, pô, mas esse homem é louco? Eu falei, eu não sei, eu acho que de louco ele não tem nada. É bom você ficar esperto que aqui em Campinas já se fala que o Guarani está contratando um outro treinador. Coisas que acontecem no futebol e algumas curiosidades que a gente conta aqui, não por pegar a história, Google, mas por ter, inclusive, vivenciado os fatos. Não é, Júlio? Sim, isso é muito legal, né, Tigrão? Quando puxa do HD assim, né? As experiências é muito bacana e a gente gosta muito de apreciar esse momento cultural também. E o HD do Tigrão é grande, hein? Nossa, tem muita história, né? Tem muita história. O Tigrão é impressionante. Eu já falei isso pessoalmente pra ele. Eu admiro muito a memória do Tigrão. O Tigrão, ele lembra das coisas com riqueza de detalhes. Isso é muito legal. Ainda mais na comunicação, né? Pra quem tá aqui num programa, traduzir as coisas que aconteceram com tantos detalhes enriquecem muito. Tenho muitas mensagens aqui sobre o Bidu, o torcedor está sugerindo aqui vários nomes, muita gente falando aqui, assim como o Wagner e o Ricardo do Danilo Barcelos, que está no mercado, outros jogadores estão pedindo aí o Tony, é Tony? Como é que é o nome do lateral esquerdo? Anthony, mas eu acho que o ouvinte está confundindo, o Anthony é da base da Ponte, o da base do Guarani, viu, o Cleiton? É o Eliel. A não ser que você esteja se referindo ao substituto do Eliel. Que pode ser também, de repente, uma opção aí para lateral do Guarani. Que apresentou mais reforços nesta segunda-feira, Marcos Luiz? Sim, apresentou Maurício Kozlinski, goleiro, que já se diz à disposição para a estreia no Campeonato Paulista. A expectativa é de fazer um grande trabalho já a partir da estreia, né? A gente vem treinando forte aí durante a pré-temporada. Tivemos esses dias em Sorocaba para poder aprimorar ainda mais nossa parte física, técnica, tática. E acredito que com o grupo que a gente formou, trabalhando focado e forte, a gente tem tudo para fazer não só uma boa estreia, mas também um belo campeonato. Maurício, eu gostaria que você fizesse uma avaliação do período que o Guarani ficou fora fazendo a pré-temporada e se o Guarani, para a estreia do campeonato, poderá contar com o seu futebol. Foi um período bem importante para a gente poder estar aprimorando, como eu falei, nossa parte física, técnica, tática, também para poder estar conhecendo um pouco mais cada jogador. Acho que chegou várias peças novas e esse entrosamento dentro e fora de campo, o quanto antes a gente puder estar aprimorando, vai ser de grande benefício para a nossa equipe. E eu estou pronto para estrear, fico à disposição. O professor vai escolher as peças que iniciarão o campeonato e a gente se põe à disposição para que a gente possa estar atuando assim que o professor quiser. Com a aprovação por parte da torcida sobre a sua contratação, Kozlinski respondeu se para ele aumentou a responsabilidade. Acho que fiquei muito feliz, né, com a aprovação da torcida. Chegando assim um clube com carinho do torcedor, com essa aprovação a gente fica ainda mais motivado, né, feliz pela escolha de ter vindo fazer parte do Guarani. E eu acho que a responsabilidade ela é em cima do tamanho que é o Guarani, né? Qualquer jogador que vem ao Guarani, ele tem que saber dessa responsabilidade de estar vestindo essa camisa pesada, representando um clube com uma história linda como é a do Guarani. Então a gente tem essa responsabilidade e vamos carregar para dentro de campo com muito trabalho para que a gente possa estar representando o clube da melhor maneira possível. Como goleiro, quais as principais características? Respondeu o jogador. Bom, as características que eu tenho são de um bom posicionamento, um goleiro seguro, líder dentro de campo, então espero poder estar ajudando com as minhas características, com as minhas qualidades. A gente também vem aprimorando bastante o jogo com os pés, que é o que o futebol moderno está pedindo bastante, então a gente espera estar contribuindo nesse quesito também com essas características.
Chego no clube, chego aos 30 anos, acho que bastante experiente, já passei por muitas situações em minha carreira. Espero colocar essa experiência dentro de campo, agregar da melhor maneira possível para poder estar ajudando o Guarani. O início de carreira também foi assunto na entrevista de Kozlinski. Bom, desde criança, né, sempre gostei de brincar no gol. Eu tive um pai que tem um pai, né, que foi goleiro amador, não chegou a ser profissional, e então acompanhava também um pouco os jogos amadores pela minha cidade e sempre gostei de brincar como goleiro. A partir disso tive alguns ídolos, né? Comecei a acompanhar bastante futebol e sempre meus ídolos foram goleiros. Então, de uma brincadeira, a gente começa a ingressar em categorias de bases de clubes e a brincadeira começa a ficar mais séria, se torna um trabalho, depois profissional. E assim foi indo, assim que acarretou em eu ter escolhido essa posição. Falou que recebeu propostas anteriores para jogar no futebol paulista, mas que as negociações não deram certo e está feliz por acertar com o Bugre. Eu já tive algumas outras oportunidades para poder vir atuar em São Paulo. Felizmente não deu certo, né? Segui a carreira em outros clubes. Muito feliz de estar vindo atuar no principal estado do futebol brasileiro, no principal campeonato estadual do futebol brasileiro, vestindo uma camisa pesada como a do Guarani, né? Acho que fui muito influenciado pelo Michel, pela pessoa do Michel. Já conhecia o Michel de outras ocasiões e a gente já tinha conversado antes, então sei do trabalho sério que ele faz, sei também, como tive vários amigos que por aqui passaram, sei o trabalho sério que o Guarani vem fazendo, especialmente nesses últimos 2 anos. Então isso tudo influenciou para a minha escolha de vir para o Guarani. O Daniel também, já tive algumas conversas com ele, pude ver a qualidade do trabalho dele no campo e também a seriedade do trabalho dele pelas conversas que tive com ele. Então estou muito motivado, muito feliz em ter escolhido o Guarani e espero poder fazer grandes jogos, ajudar a equipe e ser feliz aqui no estado de São Paulo. Ele sabe da pressão que é ser goleiro do Guarani. A gente que é goleiro, a gente sabe da nossa responsabilidade e da pressão que é trabalhar na nossa função, né? Goleiro é a posição que não pode errar. Então a gente convive com essa pressão o tempo todo. A gente espera errar o menos possível. Claro que ninguém está passivo de erros, sempre em um momento ou outro isso vai acontecer, mas a gente espera lidar bem com isso e errar o menos possível. Claro que se tentar não errar durante um ano todo, a gente vai tentar, a gente vai trabalhar para isso, mas a pressão que a gente sofre conforme a nossa posição, a posição que a gente escolheu para jogar, ela vem desde que a gente jogou na base, no profissional, em vários clubes. Então a gente já sabe conviver bem com isso e espero que a gente possa estar suprindo essa necessidade do torcedor ter boas atuações vindas dos goleiros. Legal. Aí a presença, portanto, do Kozlinski, goleiro que parece será o titular, hein, Júnior? Quinta-feira já teremos um novo goleiro do Guarani em ação, né, Marquinhos? Certamente, né? Kozlinski chegou para ser o titular, né? Então, a partir de quinta-feira, provavelmente, já teremos CH, um novo goleiro do Guarani. E esperamos que em 2022 a gente discuta muito menos sobre essa questão, sobre essa posição no Guarani, né? 2021, debatemos tanto sobre o goleiro no Guarani. Espero que em 2022 essa discussão ela seja diminuída. Eu desejo também, Júlio. Eu desejo porque desde Bruno Brígido a gente fica aqui discutindo o goleiro e o Guarani não tem, com todo respeito a todos que passaram depois, um goleiro confiável. O Kozlinski, ele tem todos os predicados para dar certo. Tem liderança, tem altura, tem futebol, enfim, tem todos os predicados para dar certo. Agora ele precisa jogar, precisa ser bem treinado, né? Ser bem treinado. Então eu acho que o Guarani acertou sim na escolha do goleiro, né? O homem forte do futebol conhece da posição, né? Ele andou acreditando numas figuras aí que até a gente elogiou aqui, né? O Pim, por exemplo, lembra do Pim?
Pim, quando chegou no Brinco de Ouro, todos nós elogiamos, mas ele não foi nem sombra do goleiro que foi na Inter de Limeira. Aí não deu certo. E vamos esperar que o Kozlinski esteja em casa, trabalhe direitinho, esteja feliz, porque goleiro é uma posição ela é muito especial, não é? Muito especial, então ele tem qualidade sim. Eu gostei da contratação e tem tudo para o Guarani, até que enfim, Júlio Nascimento, parar de ter dor de cabeça com goleiros. E aí, Tigrão, Maurício Kozlinski já deve estrear na quinta-feira, hein, Valdemir Gomes? Também acredito nisso. E os problemas, o CH lembrou aí do Bruno Brígido, faz tempo, hein? E o Guarani não tem um goleiro que é unanimidade, que chega assim, o torcedor fala, ó, agora tá resolvido. E pode ser o Kozlinski, sim. Entendo que ele terá possibilidades de passar para o torcedor essa confiança que os goleiros últimos que o Guarani teve não conseguiram passar. E o problema é tão crônico, o problema é tão grave, que muita gente que ama o Guarani, muita gente que vive o Guarani 24 horas por dia, afirma, também não dá para trabalhar em cima de achismo e do C tivesse sido assim, C tivesse sido assado, porque o C não joga dentro do futebol. Mas tem muita gente influente dentro da torcida do Guarani, até na diretoria, que afirma que se o Guarani, ó o C aí, ó, que se o Guarani tivesse um goleiro de maior qualidade na última temporada, que ele teria subido. Então vê o grau de gravidade, né? O desespero chegou a tal ponto que depois que o Gleger fez implante capilar, teve torcedor do Guarani sugerindo que o Gleger, do alto dos seus 72 anos, voltasse a jogar. Você vê a carência que estava o torcedor bugrino. Sugeri que o Gleger, mas não era um veterano não, no time de cima. Tenta com o Gleger, ele tá finão, tá magrão. Mas depois que ele escondeu a careca, que ele implantou pelo, né? Ele ficou mais modernão, ficou mais novão. Teve até torcedor sugerindo isso. Você vê como é um problema crônico dentro do Guarani, a gente chegar até a ouvir esse tipo de sugestão sem nenhum fundamento, diga-se. Porque hoje o Gleger, né? Se ele for jogar no gol profissionalmente, vai cair peça para todo lado, ou não vai, Júlio? Acho que não vai dar certo, não. Em 2022, pelo menos, é mais difícil, né, Tigrão? Em outros momentos... não dá mais. Tá louco. Viu? Tem que ter 3 ambulâncias. Uma para levar a cabeça, outra o tronco e outros membros. É isso aí. Ó, aqui só para fechar as últimas mensagens de texto, já tem as participações de áudio. O Agnaldo, de Americana, vocês não acham preocupante a nova defesa do Guarani? Em 2 jogos, tomou 4 gols. Acho que está se referindo aí às atividades de pré-temporada, né? Só que o time mudava bastante, né, Marquinhos? Cada tempo era um time, muda goleiro. Jogo treino é difícil ter esse parâmetro, né? E toda hora muda jogador. E num jogo comum, né, Marquinhos? O time que começa, geralmente, ali... Jogo treino e é aquela história do vice-versa, né, Júlio? Exatamente. Então, assim, claro que existem preocupações aí, correções, provavelmente, Agnaldo, mas não sei se dá para tomar como parâmetro ainda essa questão do desempenho do Guarani defensivo nessas partidas aí. A gente até temos cuidado com o comentário do Maxwell, que foi bem. Então acho que é a mesma proporção aí para o sistema defensivo. Júlio, boa noite. Muito barulho por muito pouco. O Eliel não está muito distante do Bidu, que marca muito mal. Tenho minha dúvida se o Eliel não se tornará mais jogador do que o Bidu. Claudemir acha que o Eliel e o Bidu são próximos tecnicamente e por isso o Eliel vai conseguir substituir o Bidu. O Guarani está sondando o Bruno Mendes? Pergunte aí, meu nome é Anthony. E aí, Marquinhos? Não. O Bidu tem que ir mesmo. Se for 2 milhões está bom. Muita crítica. O Bidu queria ir embora. Renovando o contrato, pode ser que colhemos lucros no futuro. Mais um ouvinte participando aqui opinando sobre o Bidu. É o Vanderlei. O Ronaldo é uma raposa velha. Com ele está dando uma rasteira
no presidente do Guarani, no Michel Alves. Ronaldo é uma cobra criada. Que isso, Calão Bugriano? Que isso, pô. Ronaldo é o cara do Penta, cara. Ô, louco. Tem que ter mais respeito aí pelos nossos ídolos, né? Eu tenho muito respeito pela trajetória do Ronaldo. Mas é claro que ele, dirigente, é uma outra coisa, né? Acho que o Quilombo Grilo tá querendo ir pra esse caminho aqui. O Ronaldo tá pensando nos lucros. O William de Sumaré, acho que foi muito mal amarrado esse contrato do Bidu. Poderia jogar mais e sair mais valorizado no Campeonato Paulista, não acham? Boa noite. Vários jogadores foram embora do Guarani. O Bidu vai ganhar muito mais, não queria ficar. Será que o salário será em torno de 75 mil reais? Confere aí. Manda aqui o Barreirinhas. Tá dizendo que o salário do Bidu aí vai ser na casa dos 75 mil reais lá no Cruzeiro. É difícil segurar, né, Marquinhos? Aí se complica, né? O jogador fica seduzido também com essas possibilidades de aumentar salário. Péssimo negócio esse do Bidu com o Cruzeiro. Quem ganha é quem vai vender pro time da Espanha, no caso o Cruzeiro. Então, eles só vão comprar por 10 milhões se o jogador for bem e o time da Europa estiver com a compra certa. Aí eles vendem por 50 milhões. Escreve aqui o Marcos Silva. Obrigado, Marcos. Boa tarde. O Guarani precisa de um substituto à altura do Bidu e trazer mais um centroavante, pois quinta-feira já tem pedreira pela frente. É o Alexandre do Cambuí. Boa noite, Tiger. Gosto muito de você, mas acho que você exagera quando fala do Gleger. Acompanhei a passagem do Gleger pelo Guarani. Classifico ele como um goleiro, entre aspas, bonzinho. O nosso ouvinte Renato. Que isso, Renato? Poxa, o conceito do Renato pro Gleger é bonzinho. Tá sendo injusto. Renatão, tudo bem que hoje ele já não dá mais, né? Fui bater um pênalti nele outro dia, ele desmaiou. Mas é o seguinte, o Gleger teve uma passagem marcante pelo Guarani e nunca se esqueça que o Gleger, com o técnico Vadão na época, e o presidente era o Beto Zini, o Guarani tinha 3 jogos para realizar, tinha que ganhar os 3. Se ganhasse 2 e empatasse 1, ele estaria rebaixado. Essa aí é a verdade dos fatos, eu acho que é 96. Ele teria que ganhar 2 e ganhar o terceiro também. Se ganhasse 2 e empatasse o terceiro, caía. E o Guarani tinha o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, na época com um timaço. Aliás, nesse ano aí o Grêmio foi campeão brasileiro em cima da Portuguesa. Pois ele tinha União São João de Araras com um belo time também. E o Guarani foi ao Olímpico na época e meteu 4-1 no Grêmio, embalou. E quem é que foi trocado? O Irã atravessava lá um momento, não sei se de suspensão, não me lembro de todos os detalhes. Mas tinha uma idade lá com o Irã e optou-se por trocar o goleiro e o Gleger foi puxado da base, cara. Nesse grau aí de fogueira, inclusive no jogo de Araras, fazendo grandes defesas. Aí o Guarani fez 4 no Grêmio, veio para o segundo jogo da série de 3 e empatava em 0-0 com a União São João até 46, 47 do segundo tempo. E aí, numa bola alçada, Edinho Goiano, um volante baixinho, pequenininho. Lembro. De cabeça, fez 1-0 e o Guarani fez 2 da série de 3. E depois pegou o Vasco em Campinas e fez 3-2 num sábado à tarde. E milagrosamente escapou do rebaixamento. Sabe quem que era o goleiro com cara de bebê? Como um recém-nascido, saído há poucos minutos do berçário? O Gleger Zorzin. Então, não só por esse início do Gleger no Guarani, mas depois por tudo que ele realizou, inclusive tendo sido negociado com o Corinthians, você não pode dizer que o Gleger era um goleiro apenas bonzinho. O Gleger foi um belíssimo goleiro e eu brinco aqui com ele pela amizade que a gente tem, mas jogou muito bem, vestiu com muita dignidade, marcou época e foi um orgulho por ter sido revelado na base, no aço da base do Guarani. Aê, sensacional, Vladimir Gomes. O Diogo Bugrino manda um abraço pro Marquinhos, registrado, um abraço pro Marquinhos. Opa! E ele tá perguntando aqui se o São Paulo vem completo. Tava até olhando, viu, Marquinhos?
Para ver lá Você estava dando aí uma passada de olhos? Exatamente. Para ver o que o Ceni está aprontando para quinta-feira, mas está cedo ainda para esboçar possível time titular do São Paulo, mas existem alguns desfalques, né? O Igor Gomes foi para isolamento, tá com Covid, assim como o Thales Costa. Não conta com o Luciano e com o Luan, os dois estão no Refis, tratando. O Arboleda está com a seleção equatoriana. Então, teremos tem ainda também o Juan, atacante Juan, né? Que não treinou aí nas últimas semanas também, estava em isolamento, precisa fazer o teste. Tem então, o Pablo que está naquela incógnita, né, Júlio? Ninguém sabe se vai ou se fica. Exatamente. Então, ô Diogão, na quarta, na quinta, eu consigo desenhar para você um São Paulo mais preciso de como o Ceni deve escalar na quinta-feira, mas existem sim alguns desfalques, né? Nesse time do São Paulo e outras novidades, né? O São Paulo se reforçou também, mudou algumas coisas aí no time. O técnico é o mesmo. Lembrando que o São Paulo, o Tricas, é o atual campeão do Campeonato Paulista. Hernan Crespo foi quem levou aí o título ao São Paulo em 2021. O que foi, Alexandre? Não foi? O São Paulo não está se chamando assim agora, Tricas, nas redes sociais? Mas isso daí acabou repercutindo. O São Paulino não tá gostando, não. Ah, não é pra usar? Não é pra usar, Alexandre? Não é pra usar. Ah, desculpa, eu vi no Twitter do São Paulo. Achei que tava liberado. Não, o que houve de rejeição sobre essa história, eu também tava acompanhando aí. Aliás, ex-jogadores do São Paulo que se dizem são paulinos estão pedindo pra não usar. Então desculpa, gente, não sabia. Não, pelo amor de Deus, não fiquem bravos comigo, eu não vi que não podia usar. Então, tricolor, o soberano. Isso, querem que fale tricolor. Mas quinta-feira vai dar Guarani. E quarta vai dar Ponte contra o Palmeiras. Tá bom, Marquinhos? Daqui a pouco tem Fala Galera, combinado? É só você chamar, Júlio. Agora são 7h01. Carlos Batista. Eu tenho um recado importante, mas muito importante mesmo. Já está na hora, né, de você dar um up na sua saúde sexual com a Clínica Upman. Não perca tempo, agende uma consulta pelo WhatsApp 998005939. Tenha uma vida mais saudável junto com a Clínica Upman, a referência em tratamentos para impotência sexual, ejaculação precoce, falta de libido e reposição hormonal. A Clínica Upman oferece atendimento seguro com sigilo absoluto. Você será atendido por uma equipe experiente e médicos capacitados para realizar diagnóstico preciso. Não confie em qualquer imitação, não, hein? Tenha a segurança e a garantia de tratamentos eficazes e duradouros. WhatsApp 998005939. Mande agora uma mensagem. Melhore a sua performance e desfrute o melhor da vida. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças, confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O ano novo no Supermercado Taquaral está com ofertas imperdíveis, especialmente preparadas para você. Filé de peito sadia, pacote 1 kg, R$18,95. Filé mignon bovino, peça a vácuo, R$59,80 o quilo para cliente Taquaral Mais. Cerveja Amistel, 350 ml, R$2,69. Ofertas válidas até o dia 2 de fevereiro. Compre também online. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Supermercado Taquaral. Único como você. Beba com moderação. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. A
Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. O tempo vive mudando, então proteja sua casa com Coral Proteção Sol e Chuva Impermeabilizante. Contra fissuras, mofos e algas, com a película flexível e emborrachada. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Bandeirantes Esportiva. Oferecimento. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Acessórios e peças para o seu veículo. Avenida Baden-Powell, 860, Nova Europa, Campinas. Na Corbella Tintas, você encontra a Coral Proteção Sol e Chuva. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Carlos Batista. E atenção para fazer um churrasco show de bola ou então para o seu dia a dia. Conte com a Casa de Carnes Mites Bife em Campinas. A Mites Bife fornece carnes dos mais variados tipos e cortes para churrasco, desde bovinos, suínos, cordeiros, aves e pescados. Na Mites Bife você só encontra carnes frescas de qualidade e kits para churrasco para você ter uma maravilhosa experiência gastronômica. E atenção para as ofertas. Maminha especial, R$ 58,90 o quilo. Coxinha da asa temperada, R$ 17,90 o quilo. Fly Iron Angus, só R$ 85,90 o quilo. Ofertas válidas até o dia 23 de janeiro, hein? E a Mites Bife aceita cartão alimentação. Alelo, Verocart e Sodexo. Anote aí o endereço: Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, esquina com a Rua Piquete, bairro Nova Campinas, divisa com a Chácara da Barra. Fale com o Denilson, profissional com larga experiência, trabalhando em casa de carnes em Campinas. E os preços que eu passei aqui são preços promocionais. Mas se você, quando chegar na Casa de Carnes Mites Bife e disser que ouviu a propaganda da Mites Bife aqui na Rádio Bandeirantes, vai ganhar mais 10% de desconto. Anote aí o telefone: 3294-7003. 3294-7003. Mites Bife, tudo no capricho. Fala, galera. Aqui na Bandeirantes, para todo mundo ouvir. Fala, galera. Muito bem, vamos lá com o nosso Fala, galera, aqui trazendo as participações dos nossos ouvintes. Um abraço aqui pro Acácio Proença, que tá dizendo que o Bidu lá no Cruzeiro também vai jogar de meia, hein? Valeu, Acácio. Um abraço para você, obrigado pela participação. Primeiro ouvinte, vai pro ar. Bugrino, Almir Gabriel aqui do Taquaral. Eu acho que o Palmeiras vai tremer por causa do fantasma de não ter sido campeão e o Santos vai ser campeão. Eu sou Almir Gabriel aqui do Taquaral, Bugrino desde o berçário até virar fumaça. Aí sim, show de bola. Abraço, Almir. Obrigado pela mensagem. Lembrando que amanhã, hein? Amanhã tem a transmissão da decisão da Copa São Paulo. É final na Bandeirantes, a partir das 9h50. Ulisses Costa, o gol que o povo gosta, dá o recado. Palmeiras e Santos, direto do Allianz Parque, com comentários de Edmundo Animal e Gustavo Soler nas reportagens. Esse é o timaço da Bandeirantes, a transmissão aqui às 10 horas. E na sequência, coladinho com o jogo do Palmeiras e do Santos, teremos o Nossa Área. Mais um ouvinte. Boa noite, Bandeirantes. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos aí que estão na mesa. Júlio, eu queria fazer só uma colocação. Sim. Teve um determinado momento no campeonato que o Guarani encaixou Regis, Davó e o Sávio.
E houve várias assistências, tanto do Davó quanto com o Regi. E ali o Guarani estava muito bem. E aí houve o ponto de corte ali, a saída do Davó. Hoje eu pergunto, o Davó foi para fora, voltou, veio aí para esse time agora aí, é o São Bernardo, parece, né? E por que não a volta pro Guarani, meu? O Guarani não tem uma boa parceria com o Corinthians. Fica só a minha colocação aí. Perfeito, né? Bem lembrado. Inclusive, o Guarani chegou a se interessar aí na volta do Davó, né? Que não foi bem nos Estados Unidos, mas o destino dele foi o São Bernardo. Será um adversário aí do Guarani no Campeonato Paulista. Júlia, aqui é o Matheus Gaspar. Vocês têm alguma informação se o Guarani tem negociação com algum lateral esquerdo para o lugar do Bidu? Olha, Matheusão, por enquanto ainda não descobrimos quem será esse substituto do Bidu. E o nosso ouvinte aqui está perguntando para o Lupe onde está o Robinho, que era da base da Ponte. É o Carlos que faz a pergunta pro Lupe. Nossa! Sobre o Robinho. O Carlos já tinha feito essa pergunta, eu esqueci. Mas fui dar uma passada de olhos nos jogadores com contrato da Ponte Preta na Federação Paulista e o Robinho não está. Então, tudo leva a crer. Não tive também a confirmação pela assessoria de imprensa, mas ele não tem mais vínculo com a Ponte. Mais um ouvinte. Boa noite, boa tarde, pessoal da Band Campinas. Aqui quem fala é Sidney de Rio Claro, tudo bom? Ó, minha escalação, se vocês quiserem anotar aí, para acabar com o Palmeiras lá no Allianz Parque, é essa, tá? Carlos, Jair, Polozzi, Oscar Odirley, Marco Aurélio, Vanderlei de Cá, Tuta, Rui Rei e Lúcio. Tá jogado com os dois pontas bem abertos e propondo o jogo. Não perdemos de jeito nenhum. Segue aí, um abraço a todos. Valeu, valeu. O Tigrão, que é um saudosista do bem, acredito que aprovou essa escalação aí. É talvez o time mais emblemático, né, Tigrão, da história da Ponte, né? Esse é o time vice-campeão de 77, sem nenhum reparo. Apenas ele trocou, assim, a ordem, né? Que era Carlos, Jair, Oscar, Polozzi e Odirley. Ele colocou Polozzi, Oscar e Odirley, mas não mudou nominalmente ninguém, só a ordem. O meio-campo ele colocou Marco Aurélio, Vanderlei de Cá. E era o primeiro volante e único Vanderlei, Marco Aurélio de Cá. E os pontas ele também inverteu. Era Lúcio, direita, Rui Rei, o centroavante, e Tuta, o ponto esquerdo. Ele colocou Tuta, Rui Rei e Lúcio. Mas é esse time aí. Só houve uma inversão ou outra. E posso te dizer, sim, bem treinado, em forma, motivado, esse time aí passa por cima ou passaria por cima de qualquer grande time do futebol brasileiro de hoje. Muito bem registrado aqui a participação do nosso ouvinte. Mais uma mensagem vai pro ar. Multi Júlio Nascimento, como vai? Tudo bem? Aqui quem fala é o Ramos. Olha, a minha escalação da Ponte é Vinhas Norberto, Dedé, Fábio Sanches e Guilherme Santos. Moisés Ribeiro, Leonaldo, Matheus Jesus e Wesley. Pedro Júnior e Luca. Eu acho que é o que tem de melhor para começar. Abraço a todos, abraço Tigrão. Tem aquela de agudos pendente, hein? Forte abraço. Ao vivo. O Ramos cobrando aí ao vivo. Um abraço. Aliás, o torcedor tem escalado aí bastante, né? Os possíveis times da Ponte. Ô, Júlio. Oi. O que ele falou? O Ramos falou que tá pendente? Agudos. Ah, agudos, eu já sei. Sabe o que é agudos ou não? É um código aí entre vocês? Não. Agudos é uma brama de Agudos. Ah, então ok. É a melhor brama do Brasil por causa da água lá de Agudos. E o Ramos certa vez me presenteou com uma caixa de brama de Agudos. Mas não é de latinha, não. É daquela de garrafa tradicional de 600 ml. E o Ramos é um belíssimo apreciador do licor de cevada.
E ele só toma Brahma de Agudos. Vê se ele é bobo. Ô, Tigrão, me parece que você tem um certo domínio sobre esse assunto, assim, eu tive essa impressão. Mas, sensacional, hein? Vai ficar, já registrei aqui no meu caderninho, Agudos. Brahma, se você quiser saber qual é a Brahma de Agudos, como você enxerga muito bem, eu já tenho que recorrer ao uso de óculos de leitura. Mas vem escrito na tampinha, assim, ó, aquela tampinha metálica da garrafa, bem pequenininho. Sei. Onde é a fábrica? Porque tem várias fábricas. Hoje a Brahma virou Ambev, né? Fazendo um jabá gratuito aqui. A Brahma hoje virou a cervejaria, ela faz quase que uma quantidade muito grande de marcas. Então tem fábrica, por exemplo, Monumental aqui próximo de nós, em Jaguariúna. Mas a água, alguma coisa, o maquinário, o cervejeiro, ou o pai de santo que tem lá, eu não sei. Eu sei que a de Agudos é diferente mesmo, viu, Júlio? Pode experimentar, depois você me fala. O Júnior Souza pergunta se o Ricardo Oliveira vai jogar no São Caetano, e indo nessa linha também do Pastor, o Ronaldo pergunta aqui pro CH se o Ricardo Oliveira teria espaço nos times de Campinas que estão buscando aí camisas 9. Tá 41 anos o CH, o Ricardo Oliveira. Foi pro São Caetano. Já foi, né? Aliás, tem uma matéria na internet muito interessante. A Série A2, ela tá recheada de jogadores um pouco mais experientes, eu diria assim. Não contrataria nem para Guarani, nem para Ponte. Perfeito, mais uma mensagem vai pro ar. Boa noite. Eu gostaria de saber de vocês. Pois não? Com esse quantidade de zagueiro, aliás, zagueiros muito bons que a Ponte contratou, não poderia montar um esquema do 5-3-2, deixando 2 alas bem solto e fazendo com que o meio de campo seja mais, funcionasse com mais flexibilidade? Porque é um time que está com esse monte de zagueiro, acho que é bem viável. José Luiz Furlan, Campinas. Boa, Furlan, obrigado pela mensagem. O Tigrão perguntou para Eberlin aí, né? Na sexta-feira, o que ele considerava sobre esquema tático, se ele ia dar palpites aí na escalação do Kleina, né? Até disse que o Kleina tem toda a liberdade do mundo aí para escolher a melhor formação, que o Eberlin não tem que palpitar em cima do campo. Mas eu acho que pelas preferências, até coloco o Lupe nessa roda, pelas preferências táticas do Kleina, eu acho que não vai fugir do 4-3-3 nem do 4-4-2, né, Lupe? Júlio, é difícil, mas eu tô achando que ele vai mudar. Ah, é? Ele vai povoar mais o meio campo, até principalmente com a saída do Moisés. Perfeito. E aqui, pelo menos, mas isso não é informação, tá? É o que eu tô... É um pouquinho de informação também, mas é no feeling. É o feeling. O nosso amigo Carlos lá de Souzas manda a seguinte mensagem. Amigos da Bandeirantes, creio que foi bom para o Guarani o Bidu sair, porque não estava focado no Guarani. Também mostrou que não tem respeito pela empresa que trabalha. Que Deus abençoe ele na nova caminhada. O Guarani é maior do que qualquer jogador. Escreve aqui o Carlão, ele é de Souzas. Mais um ouvinte falando. Boa tarde, pessoal da Band. É o Marco Aurélio aqui do Taquaral. Só por curiosidade, o Regis estreou ontem com a camisa do Curitiba no jogo contra o Cianorte. Primeiro tempo ele ficou no banco, entrou no segundo com a camisa número 78. Puxa vida. Um abraço a todos. Um abraço para você também. O Regis, ele manteve de fato a camisa 78. Fez a sua estreia com a camisa do Coxa, ele que ficou aí, né? A camisa utilizada na passagem dele pelo Guarani, como uma homenagem ao título de 78, mas no Curitiba ele vai adotar aí também este número para a sequência da carreira dele. Mais um ouvinte falando. Oi, Júlio, boa tarde. Oi, Batista, Tigrão, CH, ô Lupe. Ô Júlio, eu como bom pontepretano que sou, Nelson do Chapadão. E aí, Nelson? Ô Júlio, você e o Batista e o Boles já estão prontos para gritar gol ou pra fora. Quero escutar muitos gols da Macaquinha este Campeonato Paulista, Júlio. Um abraço a todos aí, felicidade. Falou, Tigrão! Aê, olha, estamos com saudades de narrar gols aqui, hein?
Então, torcer para que essa semana já comece com o pé direito, né? Narrando muitos gols. E muitos na casinha para os times de Campinas. Na casinha. Na casinha é marcante, hein? Na casinha é marca registrada de Júlio Nascimento. Ele mistura bets com futebol. Ô Júlio. Oi. Isso é polêmico. Não é polêmica, né? Apenas essa curiosidade aí do 78 do Regis. Sim. Se o motivo é o mesmo e ele não está mais, que é marcar, né? E relembrar o marcante título de 78, e ele vai para o Coritiba e continua com a 78, lá ele teria que usar 85, tá? O Coritiba campeão brasileiro frente ao Bangu, em pleno estádio Mário Filho Maracanã. O Coritiba levantou esse título inédito, campeão brasileiro, final contra o Bangu. Na cobrança de pênaltis, houve empate no tempo regulamentar. E nos pênaltis, o Coritiba ganhou. E o último pênalti, quem bateu foi um campeão brasileiro de 78. Gomes Nega. É uma pancada lá e saiu pro abraço. Coritiba campeão. Então, se os caras fossem manter uma linha de coerência, de dar uma camisa exótica para marcar algum título importante, não poderia ser jogando no Coritiba 78, e sim 85. Mas eu fiz até uma pesquisa, viu, Tigrão? Eu não tenho a sua memória. E eu recorro muitas vezes ao Google, né? Para conhecer um pouco mais da história. E eu encontrei aqui, não sei se você tinha esse conhecimento, mas assim, você pergunta para um torcedor do Corinthians, me fale um título paulista marcante, ele vai falar 77, um palmeirense fala 93, um São Paulino fala 98, um santista também vai mencionar alguma conquista histórica. A grande conquista do Coritiba, uma das mais históricas do Campeonato Paranaense, foi em 78. Não sei se o Regis está usando essa brecha aí como uma homenagem também, mas ele pode usar, ó. Pode até ser. Foi aqui, ó, Tigrão. No dia 17 de dezembro de 78, o Coritiba conquistou uma das mais históricas decisões de Campeonato Paranaense. Cerca de 150 mil torcedores acompanharam o jogo que o Coxa derrotava a equipe do Atlético, seu principal rival. O Coxa tinha como time base Manga, Norival, Duílio, Eduardo, Cláudio, Almir, Borjão, Pedro Rocha, Liminha, Chico Explosão e Mug. E com a campanha, o Coritiba conquistou o título de 78, um dos mais históricos de todo o Campeonato Paranaense. O Regis, de repente, usou essa brecha aí, né, Tigrão? Mas é Pode claro ser que ele Guarani pegou uma carona no título estadual, mas vamos raciocinar entre nós aqui, né? Poxa, Coritiba tem 779 títulos paranaenses. Sim. E tem um brasileiro. Então, um brasileiro, Coritiba, mas legítimo, lídimo campeão brasileiro de 1985. Aliás, tinha um timaço, né? Tinha um time realmente espetacular. E ganhou, foi um jogo duro contra o Bangu, que também tinha um timaço. Chegaram os dois à final, à grande final. Era mata-mata. Agora, pode ser, se pegou a carona, legal. Já estava 78 lá, aqui em 78 teve um título sensacional e tal. Mas o Corinthians hoje, se um jogador fosse usar uma camisa de um título marcante, né? Ele usaria 2012 ou usaria 77? 2012. Vai vendo. Ou ele usaria 90, 1990, o primeiro título brasileiro, ou 77, 90. que foi o ano que o Corinthians saiu da fila, de 23 anos. O último título tinha sido em 1954, o campeão do quarto centenário. Por que quarto centenário? Ano em que a cidade de São Paulo completou 400 anos de fundação. Então, o campeão do quarto centenário. E daí foi um jejum desgraçado, 23 anos, morreu muito corintiano de tristeza e de desgosto. E aí o Corinthians ganhou de novo em 77. Um paulista marcante, realmente, mas que o Corinthians bateu na trave no ano anterior, sendo vice-brasileiro em 76, no famosíssimo ano da invasão do Maracanã. 80 mil corintianos tomaram assento no Maracanã contra o Fluminense. O Corinthians ganhou nos pênaltis e foi para a final contra o Inter, mas aí num jogo só, no Beira-Rio,
o Inter levou a melhor e ganhou de 2-0 com gols de Dario, peito de aço, e Valdomiro, de falta, ponta direita. Então, qual que é mais importante? 77 saiu da fila, 90 primeiro brasileiro, ou 2012 campeão mundial. É muito relativo, depende muito do jeito que se olha. Mas o negócio do Regis no Curitiba, 78 para lembrar um título paranaense e não 85 para lembrar o único título brasileiro, eu acho que está muito fácil de saber qual foi o mais importante. É isso aí, concordo contigo. E o William, nosso ouvinte aqui, torcedor do Bugre, da pele até o osso, ele escreve que o Regis saiu do Guarani, mas o Guarani não saiu do Regis. É isso aí, mandou bem, William, obrigado pela mensagem. Mais um ouvinte. Boa noite, Júlio Nascimento. Quem está falando aqui é o Carlinhos Japonês. Eu concordo plenamente, 100% com o CH e com o Tigrão a respeito do Bidu. Eu, inclusive, gostaria de acrescentar que um bom negócio tem que ser bom para os dois lados. Agora, aí só está sendo bom para o Cruzeiro, o Guarani não. Né? E eu não estou entendendo essa diretoria, que ela é equilibrada, que ela é realmente, com todo respeito, né? Está levando muito bem o Guarani. Ela está entrando num tipo de negociação que eu não entendo. Está parecendo aquela época onde um dos presidentes, eu não lembro quem é, talvez vocês possam me lembrar, né? Onde puderam mandar 7 jogadores, né? Inclusive o Mauro Silva para o Bragantino, e trouxeram aquele zagueiro Vitor Hugo. Está aparecendo essa transação. Pô, né? Todo mundo está vendo que está dando errado. Outro detalhe, o Eliel precisa de rodagem, precisa emprestar o garoto, porque ele não serve. Não vai servir, vai ter que contratar, gastar dinheiro numa outra contratação. Então eu estou achando descabível um tipo de negócio disso. Tudo bem que o jogador não quer sair, então vende para o Cruzeiro. Aí pega então esse Rafael Santos na negociação e traz ele para cá, pô. Que eu acredito que ele é para ali com o Bidu, ou até melhor. Então faz essa negociação, vende o Bidu lá para o Cruzeiro e traz o Rafael Santos para cá, pô. Vocês não acham isso? Né? Obrigado, pessoal da Band. Valeu, Carlinhos. Obrigado, muito sensato aí a sua análise. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. O nosso Fala Galera sempre nos enriquecendo muito com suas opiniões. Mais um ouvinte falando. Boa noite, Júlio Nascimento. Boa noite, Tigrão, CH. Aqui é o André de Valinhos. Fanzaço de vocês, Ponte Pretano da pele até o osso. Fanzaço do Tigrão, adoro o Tigrão. Pessoal, queria ver o que vocês acham, né? Essas novas contratações da Ponte, só que na minha opinião, a Ponte ficou com uma espinha dorsal legal. Os jogadores que atuaram no passado, para mim, que podem começar esse ano jogando, como Ergovinhas, Fábio Sanches, Leonardo, Marco Júnior, Niltinho no lugar do Moisés, Fecim. Eu acho que a Ponte está com uma espinha dorsal aí, com jogadores interessantes. Mas esses que chegaram agora para compor o elenco, eu acho que a Ponte está com um elenco bem interessante e que dá para a gente fazer uma bela campanha. Eu acho que está na hora de nós, pontepretanos, aí, abraçar o time mais uma vez, dar mais uma vez, né, esse voto de confiança. O presidente novo está chegando, está mostrando trabalho. E eu acho que tem tudo para a Ponte fazer uma bela campanha no Paulista, se reforçar para fazer um brasileiro melhor ainda, quem sabe subir. Mas acho que está na hora da gente, Ponte Pretanos, né, parar de reclamar um pouco, que só escuta reclamações do elenco, de contratações, e apoiar o time. Domingo que vem, no Majestoso, lotar o Majestoso e apoiar, e empurrar, porque eu acho que estamos com uma boa base, um bom time. O que vocês acham aí? Um abraço, André de Valinhos. Opa, Andrezão. Parabéns pelo trabalho. Valeu, a gente que agradece a sua participação, André. Muito obrigado pela sua mensagem, obrigado mesmo. A última mensagem, Alexandre Almeida, vai pro ar. Boa tarde, Raul Cirino de Campinas. Já que é para escalar times que a gente viveu e sonhou muito com eles, grandes times, eu vou de Wilson, Nelson, Samuel, Araújo e Santos, Teodoro, Roberto Pinto e de cá. Alain, Manfrini e Adilson. Esse foi outro timão também. Abraço. Top demais. Aliás, deixa eu pegar aqui um último destaque dos nossos comentaristas. Valdemir Gomes, um abraço para você. Tigrão, seu último destaque aqui dentro do Bandeirantes Esportiva.
Obrigado, Júnior. Um abraço aos nossos ouvintes. E esse time que o último ouvinte que falou, que ele colocou aí na sua fala, é o time base campeão de 69 e que formou praticamente com esse time aí também, o vice-campeão, já na divisão maior em 1970. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Carlos Henrique, só retomando no SH, amanhã às 10 da manhã, final da Copinha aqui na Bandeirantes. Um abraço para você, SH, boa semana. Para você também, que seja uma grande final, que não haja violência, que tenhamos um bom futebol, acompanhe com detalhes da Bandeirantes e o Palmeiras será o campeão. Boa noite. Boa noite, agradecendo os nossos repórteres Marcos Luiz e Antônio Lupe, Alexandre Almeida, Jorge Cardoso, nossa equipe técnica nesta segunda-feira. Vem aí, Esporte em Debate. Amanhã tem final da Copinha, às 10 da manhã. Boa semana, gente. Obrigado. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Em Debate.